Aqui em Santa Catarina tem uma colunista que chora no banho toda vez que lembra que eu existo. Também tem umas feministas, uns feministas que vivem me xingando, né, o tempo todo. Cretina, vazia, machista, misógina e olha essa que brega, mas também criativa, Pinóquio de macho. Bom, vamos ler 2 ou 3 desses xingamentos aí, pois toda vez que alguém nos xinga é uma oportunidade de aprender. Olha o que ela diz aí. Se não fosse o movimento feminista, essa jumenta nem poderia se eleger. E o outro aí que tá dizendo: ela usa a conquista feminista, votar e ser votada, não deveria ser bela, recatada e do lar? Analisando esses comentários que vocês viram aí na tela e muitos outros que eu tenho recebido nos últimos anos, é possível concluir o predomínio de 3 principais mentiras das feministas sobre o voto. Quais são? Número 1. A primeira grande mentira é que os homens só precisaram ser homens para adquirir o direito de voto, nunca tendo merecido essa condição. A segunda grande mentira é que as mulheres foram o último grupo social a receber o direito de voto, tendo ficado para trás dos negros, dos imigrantes, dos nativos e de qualquer população marginalizada. E tudo isso por quê? Porque o machismo existe e as mulheres são perseguidas. Terceira mentira é dizer que as mulheres sempre quiseram e lutaram muito pelo direito de votar e perseguiram esse direito, mas foram, coitadinhas, sempre perseguidas pelos homens e por isso não tinham esse direito. Para desmistificar esses 3 tópicos, essas 3 falácias, essas 3 grandes mentiras, nós vamos nos concentrar também em 3 argumentos. 1. A conquista militar do voto. 2. Como os homens defenderam o sufrágio universal mesmo antes das mulheres. E 3. O baixo engajamento feminino na luta sufragista no início do século XX e até nos dias de hoje. Soy mujer. Por supuesto, hallarán la marca incandescente de un hierro patriarcal sobre mi espalda. Como eu sou professora e tive muitos anos em sala de aula, eu resolvi sistematizar, fazer isso de uma forma mais didática. Então, para sistematizar tudo isso para vocês, a gente criou uma tabela que o editor vai colocar aqui na tela em algum lugar, e essa tabela vai aparecer inúmeras vezes durante a aula para que você possa compreender a mentira e o argumento de uma forma mais didática, tá bom? Para mostrar para vocês a importância dessa missão de desmentir feministas, eu resolvi juntar os xingamentos, as matérias jornalísticas sobre mim, um monte de coisas absurdas que falaram sobre mim e sobre a história das mulheres nos últimos anos, colunas de jornal, fofoqueiras de jornal, para desconstruir tudo isso e montar um treinamento rápido e rico em dados, referências, artigos científicos e informações contra todas essas mentiras feministas. O conteúdo dessa oficina que nós vamos lançar começa hoje aqui nessa aula mesmo que você vai assistir comigo e vai continuar depois em uma plataforma e vai ser uma maneira rápida, eficaz e didática de você ter acesso a inúmeros conteúdos e documentos que ajudam a desmentir essas mentiras feministas. Então, hoje você vai assistir comigo aqui nessa estreia o início da nossa primeira aula sobre voto. Por que as feministas mentem tanto sobre o voto? Como elas mentem tanto sobre o voto? E depois, se você quiser continuar conosco, volte aqui nas minhas redes sociais, no site, no link do Cursology para fazer o início da sua primeira aula. Vai começar essa grande oficina, essa oficina incrível que nós preparamos para você para aprender a desmentir as feministas. Mas vamos lá. Nós temos que começar logo esse conteúdo. Então vocês viram vários prints que já apareceram aí na tela. E o que acontece? Nós vamos começar a estudar hoje gratuitamente. Por quê? Para que você tenha uma noção do que nós temos a oferecer nessa oficina. E para que você se interesse ainda mais, para que você seja municiado e possa continuar estudando conosco. Eu separei os primeiros comentários mais surtados aí do pessoal nessa questão do voto e da deputada Ana ter sido a mais bem votada e tal. Então eu vou analisar alguns exemplos com vocês. Olha aí. Primeiro, a Isabela tá aqui repetindo algo que ela deve ter ouvido lá no programa da Fátima Bernardes. Olha aí o que ela diz. Um cargo que só foi possível graças às feministas. O Vitor e o Caê, 2 homens, estão aqui revoltados porque na cabeça deles todo mundo tem que ser feminista.
Caso contrário, não estudou história. Então, na cabeça desses dois caras, história é um curso que você entra normal e sai feminista. Sabe aquela música lá do Pink Floyd, o The Wall? Tipo isso, eles acham que a faculdade de história é tipo isso. Já o Lucas, por sua vez, outro homem, né? Tá falando que eu não sei de onde vim, pra onde vou. A Mila antifascista, olha o nome dela, tá aqui falando da luta das mulheres, outros assuntos que a gente vai explorar muito na nossa oficina. A Maria tá dizendo que é falta de leitura da minha parte e que eu não conheço a história das mulheres. E tem vários outros comentários aí bem parecidos com isso. O tempo todo eu recebo esse tipo de comentário. Então olha só, pessoal, quem alimenta essa narrativa, essa versão da história, quem alimenta tudo isso? Ao ponto de parecer que é um consenso que as mulheres têm que ser feministas e que as feministas conquistaram tudo para as mulheres. Parece que a única opinião permitida é dizer: a gente deve tudo ao feminismo, sim. Senão somos loucos, senão somos loucas, senão somos ingratas. As universidades, os militantes e a imprensa participam ativamente dessa construção de consenso. E aqui a gente chega na jornalista, que eu comentei lá no começo do vídeo. A jornalista que dorme, acorda e vai tomar banho pensando em mim. Olha aí o print da opinião da jornalista no dia da diplomação, quando eu falei sobre o voto feminino. Ela publicou isso aí, ó. Deputada discursa dizendo que foi por vontade dos homens que as mulheres puderam votar. Ficou impressionada, ela ficou chocada. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Como a gente vai falar bastante dessa mulher a partir de agora, e eu não quero ficar expondo a pessoa dela para não deixar ela famosa, conhecida, até porque ela tem poucos leitores e tal, nós vamos dar um nome para ela. Então, a partir de agora, nós vamos chamá-la de jornalista Drizella. Vai ver uma foto da Drizella. E por quê? Porque quando eu era criança, eu amava assistir Cinderela. E a Cinderela tinha uma irmã muito chata, insuportável, que era a Drizella. Então, agora nós vamos chamar a jornalista de Drizella. Então, a jornalista Drizella, ela sempre publica conteúdo espinhoso sobre as minhas pautas, sobre mim, e na maioria das vezes sem conhecimento nenhum de causa, sem conhecimento do que está acontecendo. Então, por exemplo, lá no caso da CPI do aborto, que ela não leu processo nenhum, ela não sabe detalhe nenhum, não falou com a família, ela foi lá e publicou uma enorme bobagem qualquer lá, você vai ver o print aí na tela sobre a CPI do aborto, um show de horrores, meu Deus do céu, a CPI do aborto, né? Não é um show de horrores, várias personalidades, várias organizações pedirem agilidade para abortar um bebê viável. Isso não é um show de horrores. Show de horrores é querer investigar os responsáveis. Então essa cidadã aí, né, que ela é cidadã, ficou revoltada. Ela fica revoltada sempre que ela lembra que eu existo. Então ela sempre dá um jeito de espinafrar lá. Mas no dia da diplomação, só para vocês lembrarem, no dia da diplomação aqui em Santa Catarina, os deputados eleitos sempre tem o discurso do deputado estadual mais bem votado e do deputado federal mais bem votado. Imagina o sofrimento da jornalista Drizella, sabendo que eu fui a deputada estadual mais votada do estado, com o dobro de votos da segunda colocada, e uma mulher conservadora. Então, no dia da diplomação, dia 19 de dezembro de 2022, antes de eu começar a falar, eu não tinha falado nada. Ela já estava lembrando de mim por causa do discurso das sufragistas que foi feito pelo desembargador que preside o Tribunal Regional Eleitoral. Então, o desembargador estava lá presidindo a solenidade. Então, olha aí o post jornalístico dela. Presidente do TRE, desembargador Leopoldo Brugman, fala em seu discurso sobre o voto feminino e o papel das sufragistas. Homenageia as mulheres que lutaram para que as demais pudessem votar. Aí, tudo bem, fala do discurso dela, mas ela já lembrou de mim. A deputada estadual mais votada do estado, que também discursará, é antifeminista. Ela fala isso aqui para dar aquela aparência de contradição, né, de hipocrisia. Uma das coisas que me irritam no debate com o feminismo é essa militância toda, acho meio sacal, né, me dá sono. Então nós vamos começar já por aqui, tá? O desembargador, ele fez um discurso muito respeitoso, muito gentil, como ele é de praxe, com aquela versão da história que todo mundo conhece, né, que todo mundo usa. Ele é um homem muito elegante, muito cortês, bem diferente da nossa jornalista Drizella Espinhosa, que é toda contaminada da ideologia de quinta categoria e não sabe dar uma notícia sem veneno. Então, acontece que nesse discurso,
ao chamar a Celina Guimarães de sufragista, o desembargador deu a impressão, né? Ele deu a impressão de que Celina Guimarães fazia parte do movimento feminista e com esse discurso ele abriu uma grande oportunidade para o meu discurso que viria logo em seguida. A fala do desembargador deu a todo mundo que estava lá ouvindo, né, o que ele falou sobre Celina Guimarães, deu a todo mundo a impressão de que a Celina de Guimarães ela era uma mulher sufragista e militante, mas ela não era. Então, eu pude explicar isso no meu discurso ato contínuo, logo depois, tá? E nós vamos começar a nossa aula justamente falando sobre isso. Nós vamos explorar aquele discurso, aquele dia, essa notícia da jornalista e vamos transformar isso numa aula aqui. Eu já falei isso algumas vezes, vou falar sempre. Toda vez que alguém criticar você, xingar você ou tentar te humilhar, transforme isso numa forma de educar a si e de educar os outros. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos ao que aconteceu no caso da história da Celina. Eu espero que a jornalista Drizella assista esse daqui. Aí ela vai descobrir um monte de coisa que ela não sabe. Daí ela vai descobrir que quem não sabe das coisas é ela e não é nós. Vamos ao que aconteceu. No dia 25 de outubro de 1927, entrou em vigor uma legislação no estado do Rio Grande do Norte. E essa nova legislação regulava as normas estabelecidas para votar e dizia o seguinte, que teria o direito de votar sem distinção de sexo. Tá? Nos dias seguintes a isso, o marido da Celina deu entrada na documentação para que a Celina pudesse ter um título de eleitor. E o despacho foi assinado em 24 horas, no dia seguinte, ou seja, o documento foi aceito, o documento inclusive escrito à mão e tal, ele está lá num museu em Mossoró, e a gente vai colocar aqui na tela para vocês verem. Por causa disso, a Celina Guimarães foi, então, a primeira brasileira a conseguir um registro do título de eleitor em 1927 em Mossoró. Fim. Isso aqui é um dado histórico, não cabe opinião, é um dado histórico. Foi assim e pronto. O que tem de importante nisso e que a própria Celina concedeu entrevistas? Ela mesma disse que ela não fazia parte do movimento feminista e que quem a alistou foi o marido. Então, a grande líder sufragista do Rio Grande do Norte, naquela época, que não era a Celina, era a Berta Lutz, era outra pessoa, ela mesma só conheceu a Celina depois desse episódio. Então, as duas, a Celina e a Berta Lutz, a líder sufragista, só se conheceram depois que a Celina já tinha o título de eleitor. Então, a Celina nem era do movimento feminista, nem era uma sufragista atuante, líder do movimento sufragista, e mesmo sem ser feminista, ela passou na frente de todas as militantes, de todas as feministas, porque teve a ajuda do marido para expedir esse documento que vocês viram aí. E a Celina, ela reconhece isso com veemência, ela não lamenta por isso, ela não reclama disso, ela não se vitimiza por isso, ela agradece. Então a Celina é uma mulher grata. Então o primeiro apontamento que eu quero deixar para você, mulher que está nos assistindo aqui, é o seguinte: se você é mulher e se você quer chegar longe, como a Celina que entrou para a história, ou sei lá, na vida pública, ou mesmo que você não queira, mesmo que você queira ter uma vida calma, uma vida pacata e anônima, mas muito feliz, não importa. Se você quer ser feliz, você, mulher, seja sábia e se agarre a todas as oportunidades. Aceite a ajuda dos homens bons, honestos e talentosos que estão ao seu redor e que podem te ajudar. Sempre aceite. Não dê bola para as feministas. Não importa se é homem ou se é mulher. Aceite ajuda, peça conselhos, aprenda e aproveite a experiência de quem está há mais tempo em um campo, que chegou antes, tá? Então, enfim, deixa eu ler aqui pra vocês o que a Celina disse nessa entrevista sobre o primeiro título de eleitor feminino do país, que foi o título eleitor dela. E por que nós vamos falar sobre ela? Porque a jornalista Drizella, ela quase teve um surto, né? Quando ela viu que eu falei sobre a Celina. E o desembargador, que é um homem muito culto, inteligente, ele também falou sobre a Celina, provavelmente sem conhecer essa entrevista, mas ele falou sobre a Celina da forma que as feministas entregam, sabe? Então, ele falou, ele foi conduzido ali pelo discurso que as feministas sempre usam, né? Diferentemente da jornalista Drizella, que queria espinafrar, encher o saco, envenenar as pessoas contra mim, obviamente esse não era o objetivo do desembargador, ele só queria falar, né? Ele queria de uma forma ou de outra elogiar as mulheres, né? E tudo bem. Agora, a jornalista tá querendo criticar os outros sem saber. Então, nós vamos ler aqui o que a Celina disse nessa entrevista. Inclusive, isso também tá no meu livro, Feminismo, Perversão e Subversão, se você ainda não comprou ainda. Óbvio, olha que interessante, que a jornalista Drizella, que vive falando mal de mim, que eu sou uma contradição ambulante, que eu sou maluca e tal, por que você... Ela não leu. Se ela tivesse lido, ela saberia dessa informação aqui e não teria feito
soltado esse tweet tosco aí. Mas enfim, olha o que diz a Celina, a mulher que teve o primeiro título de eleitor. Ela diz o seguinte: eu não fiz nada. Tudo foi obra de meu marido, que se empolgou na campanha de participação da mulher na política brasileira e, para ser coerente, começou com a mulher dele, levando meu nome ao roldão. Jamais pude pensar que, assinando aquela inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história. E aí estão os livros e os jornais exaltando a minha atitude. O livro de João Batista Cascudo Rodrigues, A Mulher Brasileira, colocou-me nas alturas. Olha a capa do livro, que os meninos vão botar aqui em algum lugar, né? Então, olha só, ela até foi citada em livros que ela teve acesso na época, né? Parabenizada pelo seu protagonismo, pelo seu pioneirismo, mas ela mesma reconhece, né, que foi graças à ajuda do marido. E olha o que ela continua dizendo aqui, ó. Até o cartório de Mossoró, onde me alistei, botou uma placa rememorando o acontecimento. Agora, olha o que ela diz. Eu sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Tá? Então, a Celina disse isso. A Celina não reclamou. Ai, porque eu só consegui o título porque meu marido me ajudou. Ai, porque eu só... Não, ela foi grata, que é assim que nós devemos ser quando nós temos acesso a coisas boas. Bom, isso é muito impactante. As feministas não aceitam. Então, desde aquela época, desde a época que aconteceu esse episódio, essa história da Celina ela é revisitada, é revista. E as pessoas tentam conectar a Celina ao movimento feminista para fazer a junção, porque é inaceitável que a pioneira do título de eleitor, não seja feminista. Então, as pessoas fazem um esforço gigantesco para conectar a Celina ao movimento feminista. Olha só, pessoal, tem muita diferença entre ser uma mulher protagonista e ser uma ativista feminista. Uma coisa não é sinônimo de outra coisa. Eu, por exemplo, sou uma mulher protagonista e não sou feminista. Então, os biógrafos e os historiadores comentam sempre sobre muitos protagonismos na vida de Celina Guimarães Viana, em diversas áreas da sua vida. Até árbitro de futebol ela foi. Então, como educadora, ela era proativa, ela era estudiosa, mas especificamente aqui nesse caso do voto, não tem a mesma importância. E por que eu estou dizendo isso? Hoje em dia, as feministas usurpam todas as iniciativas femininas do passado como se fossem iniciativas de parte do ativismo orquestrado do movimento feminista. E não é. Então, para termos uma noção mais verdadeira de como as pessoas se sentiam quanto ao voto na época da luta do sufrágio, nós precisamos ouvir, ler e respeitar os depoimentos das pessoas que viram pessoalmente tudo que aconteceu lá atrás, das pessoas que estavam lá. E nós temos que respeitar o sentimento de quem viu tudo em primeira mão, de quem viveu aquilo. Se a Celina, que estava lá, quis honrar o marido dela, é um desrespeito histórico tentar diminuir a atuação e a imagem desse marido. Então, eu vou colocar aqui para vocês o comentário do Caê, vou botar de novo. Olha o que o Caê diz, o especialista é ele. Ele diz que eu estou negando a história de luta das mulheres. Ô fofinho, quem está desrespeitando as mulheres é quem nega a integralidade dos depoimentos dessas mulheres ao longo da história, no passado. Então, eu estou apenas reafirmando, repetindo o que uma mulher protagonista e pioneira fez. Vocês é que estão negando a história. Tanto que o meu discurso da diplomação foi praticamente reproduzir as falas de mulheres que foram importantes na história muito antes de mim. Então, como é que o Caê... Olha aí, vamos dar uma analisada no print do Caê. Nós vamos ocultar o resto do nome dele, que é para não deixar ele famoso, né? Porque ninguém conhece ele. Nós não vamos ajudar ele a ficar conhecido, né? Então tá aí, ó. Lastimável. Com menos mulheres no parlamento estadual, ainda temos uma antifeminista como a mais votada. Aguenta aí. E o que ele diz mais aqui? Que ama negar a história de lutas das mulheres. O discurso da minha diplomação foi um discurso histórico. Foi um recorde histórico de votação. E foi um discurso proferido por uma mulher conservadora. Então eu faço parte da história, nem tem como negá-la. Além disso, eu mencionei no meu discurso 2 mulheres históricas. 2 discursos históricos. Só o que tem aqui é história, amigo. Acontece que é um lado da história que você não gosta.
Só que assim, né, lindo, a história, ela não é feita só do que você gosta, tá entendendo? Não é. Então, olha só, as feministas, elas estão muito longe de serem as únicas expoentes históricas, as únicas agentes históricas. É até bobo ter que dizer um negócio desse. O mundo tá cheio de pessoas incríveis, fazendo coisas importantes o tempo todo, e a maioria dessas pessoas não é feminista. E digo mais, se você, mulher que tá me assistindo, quiser realmente fazer grandes coisas na sua vida, você tem muito mais chance de alcançar seus objetivos não sendo feminista do que sendo. Porque, assim, o mundo já tá também chegando num patamar que ninguém aguenta mais essas chatas aí. São muito chatas. Meu Deus! Muito chato! Não aguento mais! Bom, mas lembra do que nós estávamos falando antes do Caê aqui atrapalhar nossas conclusões? Nós estávamos falando sobre a Celina Guimarães ter sido uma mulher que deu honra ao seu marido, e as feministas de hoje que ficam o tempo todo tentando conectar a Celina ao feminismo, tentando promover esse casamento tardio aí. No Jornal de Brasília, tem uma entrevista com a neta da Celina Guimarães, Viana, e mostra um grande esforço da família dela, dos biógrafos e dos jornalistas das gerações seguintes, para tornar a Celina protagonista de uma escolha que ela mesma não arrogava, de uma luta que ela mesma não arrogava. A Celina, por exemplo, tinha o sonho de ser mãe, então ela adotou 3 filhos, e uma dessas netas, decorrentes dessas adoções, deu uma entrevista décadas depois sobre a sua avó. E ela diz o seguinte, olha, abre aspas, ela era uma pessoa com um temperamento e personalidade muito fortes e muita vontade própria. Minha mãe contava que ela nunca fazia nada que não quisesse. Ela falava, foi Eliseu que me incentivou a votar. E claro que teve esse incentivo, mas também teve a própria vontade dela, teve a vontade dela. Olha aí, tá aqui a fonte. Vai aparecer aqui a fonte dessa entrevista. Tudo que a gente falar para vocês aqui, tudo que nós mostrarmos na tela, nós vamos colocar referência bibliográfica, como você está vendo aqui. Vai ter referência, vai ter documento na pastinha do Drive para você conferir com seus próprios olhos o que diz o documento. Nós vamos citar índices, pesquisas, relatórios, documentos oficiais, sites oficiais, tudo isso vai estar à disposição de vocês. Então, quem for aluno da nossa oficina, que vai estar muito barata, tipo, sério, quanto que custam os cursos que você vê por aí? 200, 300, 400, 500 reais. A nossa oficina, com 10 aulas, vai custar menos de 50 reais. Menos de 50 reais. Só não é de graça porque a gente teve que pagar esse microfone caro aqui, essa câmera cara, o profissional que tem que editar, a plataforma que disponibiliza o conteúdo, né? Mas é o menor preço possível da existência do universo, tá? Então, vamos adiante. O que a gente viu nessa matéria que ficou aqui na tela esse tempo todo, né? Nesse trecho dessa entrevista. O que a gente viu aí? O que nós vimos foi a neta da Celina, que com certeza tem muito orgulho da sua avó, ok? Mas essa neta fazendo um esforço de trazer a Celina para o primeiro plano. Isso é muito bonito, tipo, é lindo como a gente gosta de mulheres fortes, deixa a história mais legal, deixa as coisas mais exóticas. A gente quer ver mulheres como protagonistas. Mas a Celina dizia, ela mesma dizia que ela foi incentivada pelo marido, acabou. Por que as feministas se ofendem quando nós respeitamos o que a própria Celina disse, a própria opinião de uma mulher? Então vamos falar desse marido, que a Celina gostava desse marido, ela tinha orgulho desse marido, ela falava sobre ele. A própria neta diz, ó, foi o Eliseu quem me incentivou. Quem que é esse marido? O marido da Celina era um advogado e um procurador chamado Eliseu Oliveira Viana. Ele também era professor, assim como ela. A neta conta que eles tinham um casamento muito bom, uma vida muito rica juntos. Olha o que ela diz aqui, ó. Meus avós sabiam várias línguas, liam jornais de várias partes do mundo, eles amavam contar histórias, conhecer o mundo, saber de tudo o que estava acontecendo. Era um casal muito antenado, que se fortaleceu muito, que se apoiou muito. Cara, olha que bonito isso aqui, ó. Enquanto as feministas estão aí azucrinando você pra você largar seu marido, pra se tornar independente, não fazer as coisas que ele pede, não lavar as cuecas dele, não ajude seu marido, faça o possível pra prejudicar seu marido, Celina tinha um relacionamento feliz. Olha aqui, ó. Era um casal muito antenado, que se fortaleceu. Olha que história bonita. E a Celina, com esse marido querido que ela tinha, passou na frente de todas as feministas, inclusive da Berta Lutz. Tá? Então, mais uma lição pra você lembrar aqui, tá? Quem era esse marido? Esse marido da Celina, ele era um cara legal. Ele era um cara parceiro, que fez a Celina entrar para a história. Então, o título de eleitor que a Celina recebeu, ele foi facilitado pelo fato de ela ser casada.
Lá na época, havia uma outra moça chamada Júlia Alves Barbosa tentando obter esse título. Só que a Celina passou na frente dela por causa do marido. Então a Celina entrou para a história por causa do seu casamento, por causa do seu marido. Seria tão legal a gente respeitar isso, né? Vocês estão falando aqui, estão me xingando que eu não respeito a história, que eu nego a história. Não, vamos respeitar essa história. Isso aqui também faz parte da história. Não é só a feminista maluca que faz a história. Olha que bonita essa história de um casal que se ajudava, de um marido que levou a sua mulher a se tornar uma personagem histórica. Então a Celina passou na frente da Júlia Alves Barbosa, que também estava querendo tirar o título por causa desse marido. Olha como a ajuda masculina facilita as coisas. Então deixa eu falar com vocês sobre isso. Tem feminista que eu gosto, porque é inteligente, porque é culta. Raridade, mas tem. E a feminista, quando ela é culta e ela é inteligente, ela precisa, né? Ela precisa, por uma questão de honestidade, reconhecer o mérito dos homens, o mérito masculino em uma série de aspectos, tá? E não existe no mundo inteiro uma feminista que eu goste mais, que eu ache mais inteligente do que a Camille Paglia. A Camille Paglia não é religiosa, ela é transgênero e lésbica, ou seja, ela é tudo o contrário de mim, tudo o contrário. Então ela é feminista mesmo. Mas olha o que ela diz nessa entrevista aqui no Brasil e vamos aprender com ela. So to study men honestly, okay, is to admire men, okay? I have been influenced by men. Everything that I am, okay, as a thinker, is mostly coming from men. You are not worth your salt as a feminist, okay, if you cannot admit the greatness of men. Então, viu só? Viu só o que acontece aí? Não vai morrer se falar da história de um jeito honesto. O nosso docinho de coco aqui, a jornalista Drizella, ela quase teve um piripaque quando eu mencionei o fato de que foi por vontade dos homens que as mulheres puderam votar no Brasil. Isso foi dito, né, pela Celina, de uma forma, e dito claramente por outras mulheres. Depois a gente vai chegar nisso. Mas olha só, ela não aceita isso. Você viu o print aí? Ela não aceita, ela ficou impactada. Ai, pai, para! Tô impactada. A jornalista Drizella, ela contou a coisa como se eu estivesse inventando uma novidade absurda, uma informação que eu tirei da minha cabeça, sendo que eu só repeti um discurso histórico de uma deputada anterior a mim, da primeira deputada do Brasil. Um negócio que foi dito há 100 anos atrás, quase 100 anos. Então nem nisso a Drizelinha prestou atenção, que ela estava lá na diplomação, tweetando, não prestou atenção que não fui eu que falei, foi a outra mulher. Não fui eu que disse que o voto é uma concessão masculina. Foi a própria deputada Carlota Pereira de Queiroz quem disse, assim como a Celina havia dito antes. Os jornais da época também se referiam ao processo de concessão do voto como um processo de concessão e não de conquista. Olha esse jornal aí, lá da época antiga, para embalar peixe já. A mulher e o voto. A concessão desse direito. O direito ao voto, quando foi administrado em favor das mulheres, foi concedido às mulheres, ele era tratado pelas mulheres normais na cabeça, né? E pelos jornais como uma concessão. Tá aqui no jornal da época. Ai, respeita a história das pessoas. Vamos respeitar, então. Tá aqui no jornal da época. É lógico que se você pegar feministas daquela época, feministas radicais de outros países, elas vão estar lá dizendo que as feministas precisam lutar pelo direito ao voto, senão não vai. É lógico, você vai ter várias perspectivas, várias versões disputando pela história. Então, vamos inclusive adiante aí nessa questão da história pra gente mostrar mais algumas coisas sobre voto pra Drizelinha, nosso docinho de coco. Outro aspecto interessante é que a Celina não era feminista. Antes da promulgação da Lei 660 e da retirada do título da Celina, não se tem nenhuma notícia da atuação dela pelos direitos políticos e civis das outras mulheres, nem na sua luta pelo sufrágio ou pelo voto feminino, não tem nada disso. Ela não conquistou aquele título porque ela estava militando no movimento feminista. Tem até uma matéria da BBC que fala sobre a Celina, uma matéria bem feminista, inclusive, consultando uma historiadora, e a historiadora, que provavelmente também é feminista, ela admite que não é possível afirmar que a Celina era feminista. Olha, os meninos vão colocar aqui na tela a matéria da BBC de 10/7/2022. Você pode consultar depois, verifica se é verdade, se eu não estou mentindo. Há 50 anos, morria Potiguar, que entrou para a história como a primeira mulher registrada a votar no país. Por esses e outros motivos, é considerada uma cidadã à frente de seu tempo. Aí, olha o que diz aqui, ó. Ela foi pioneira por trabalhar no espaço público, por se dedicar ao conhecimento, por defender o voto das mulheres. Ela defendeu o voto das mulheres depois que ela foi inserida. Mas olha aqui essa parte. Ela foi influenciada pelo movimento feminista.
né? Que não é, a gente já sabe, já vamos voltar nisso. Mas é complicado, olha a historiadora admitindo, é complicado dizer que se tornou uma ativista feminista. Quando olhamos o termo com os olhos de hoje. Tá vendo? Não é. Tá dizendo, não dá pra dizer que Celina Guimarães era feminista. Então, a historiadora chegou até a dizer que a Celina foi influenciada pela Berta Lutz, vocês estão vendo aí na tela, né? Mas a gente já superou essa informação. Elas só se conheceram depois que o marido da Celina já tinha conseguido o título de eleitor. Então não tem malabarismo sobre isso. Celina não era feminista, ela não era do movimento feminista, acabou. E por que isso é importante? Porque se você olhar para a história, você vai encontrar um número enorme de mulheres que não eram feministas e que fizeram grandes coisas, que se destacaram por inúmeros motivos e ponto final. Inclusive no nosso clube feminista, que já acabou, nós não estamos mais matriculando ninguém lá no clube, porque nós vamos lançar um produto novo agora. E inclusive nessa próxima oficina também, você vai aprender sobre isso, quem foram essas grandes mulheres e tudo mais. E vai ser coisa muito legal para você reconhecer esses nomes, mas enfim. Quando eu digo que Celina Guimarães não foi feminista, que ela não foi protagonista na luta do voto, tudo isso que eu tô dizendo, eu não tô querendo diminuir o trabalho da Celina. Eu não estou diminuindo a sua atuação, a sua pessoa. Eu estou delimitando. Cada um deve receber os méritos e a honra por aquilo que fez, não pelo que não fez. E a Celina, ela era uma mulher à frente do seu tempo mesmo, e ela tinha méritos. Não sendo feminista, nós sabemos que depois de conseguir o título de eleitor, ela passou a trabalhar para conscientizar as mulheres sobre a importância de votar. Então ela tentava mostrar às mulheres da sua época, as mulheres da redondeza, do bairro, da cidade, que não estavam nem aí para o negócio do voto, que é o caso da maioria das mulheres, que elas deveriam sim votar, que elas deveriam se importar. Então a Celina elaborou textos, ela imprimiu em forma de panfletos, conteúdos, distribuiu para as mulheres, solicitando que essas mulheres fossem votar, justificando que isso contribuiria para o progresso de Mossoró, que era a cidade lá onde ela morava. Então, a Celina conseguiu, olha só que impressionante isso, com toda a dedicação dela, Rio Grande do Norte sendo o estado pioneiro do sufragismo, com políticos homens à frente do sufrágio, defendendo essa luta, com mulheres entrando para a história. Sabe o que a Celina conseguiu com todo o esforço dela? Ela conseguiu que 14 mulheres fossem votar em Mossoró em 1928. Então, quem fala desse assunto do voto, do sufrágio, como se houvesse milhares e milhares de mulheres do Brasil, no mundo, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, sofrendo porque queriam votar e não podiam. Quem fala disso dessa maneira está falando bobagem. O voto foi concedido a todas as mulheres muito antes que a maioria delas sequer se importasse com isso. Isso é história. Não dá para as feministas vão espernear. Elas não vão mais cortar o cabelo, ou elas vão deixar os pelos crescer, vão pintar o cabelo de verde, raspar metade da cabeça, vão fazer uma tatuagem da Frida Kahlo. Pode fazer, mas não vai mudar esse fato. As mulheres receberam o direito de votar antes de se interessarem plenamente por isso. É assim a história. Pode chorar. A Celina fez campanha e conseguiu 14 eleitoras. Vamos falar mais sobre isso. Vamos falar mais sobre o reduzido engajamento feminino. Lembra que no começo da nossa aula eu falei pra vocês que tem aquela tabelinha, os meninos, vou botar aqui na tela pra vocês, tem a mentira de um lado e o argumento do outro. Então uma das mentiras era que as mulheres eram muito interessadas em votar e os homens maus não deixavam. Então eu vou mostrar pra vocês um dos nossos argumentos é o argumento do reduzido engajamento das mulheres na causa do voto feminino e em todas as causas político-partidárias. E que, por isso, os próprios homens tiveram que colaborar com as mulheres nesse sentido. Então vamos a alguns dados, alguns fatos, até porque a nossa oficina é de dado, fato, coisa, documento, não é de conversa fiada. Um estudo recente da Target Group Index, da Kantar, confirmou que política não consegue configurar entre os 5 temas de maior interesse das mulheres, mesmo hoje em dia. Independente da faixa etária e da classe social das mulheres, a política não é considerada um assunto de extrema relevância para a maioria das mulheres. Está aqui a tabela, aí os gráficos. Então olha aí no gráfico. A política está próxima de outros temas masculinos, como por exemplo futebol, negócios, automóveis. Então olha aí, tá aí a tabela, né, da pesquisa. Para a gente ser justo, analisando com detalhes a pesquisa dentre as mulheres, tem mulheres que gostam muito de ler notícias, e dentre as mulheres que leem notícias, é verdade que a política é um assunto de grande interesse passivo das mulheres. Então, elas gostam de ver, acompanhar as notícias, compartilhar na internet e tal. Existe isso, e você está vendo que isso está cada vez mais crescendo, inclusive
né, o presidente Bolsonaro conseguiu trazer para o partido dele um número muito grande de mulheres, mulheres conservadoras, que antes não tinham representatividade e que agora se sentem representadas, enfim, isso tudo existe, né? Então, nesse grupo de mulheres que acompanha notícias, há um destaque para a política entre as notícias, mas é um destaque passivo, é uma pessoa que acompanha política. Então, com os detalhes da pesquisa, o que a gente consegue concluir é que o interesse das mulheres na política é um interesse passivo. A maioria das mulheres que acompanha notícias em geral, notícias de política, acompanha essas notícias, mas não atua diretamente. Então, isso aqui é absolutamente inegável, tá? As mulheres demonstram menos engajamento relativo na política partidária do que os homens, mesmo quando elas leem notícias. E mesmo sobre o tema notícias, é fato que as mulheres se interessam ainda dentro desse campo relativamente menos do que os homens por política. Então, mais um exemplo disso. Existe um relatório que foi feito em 2012 da Jane Martinson, do jornal do The Guardian, do portal The Guardian, e esse relatório revelou que 78% de todas as assinaturas de jornais de tabloides são masculinos. Ou seja, de cada 10 pessoas que assinam tabloides de notícias, 8 são homens. Outra pesquisa, também do The Guardian, confirmou um resultado prático desse desinteresse das mulheres. A gente vai colocar aqui na tela para vocês. Ó. As mulheres sabem menos sobre política do que os homens. Você está vendo aqui o print em algum lugar. Tem até uma foto de uma política muito famosa para mostrar que existem mulheres em locais de poder e tudo mais, mas olha para essa matéria. Depois, se você quiser, você pode consultar. Lembra que eu falei lá na nossa oficina, tudo que a gente falar vai estar na tela. O link, a capa do estudo científico, enfim. Essa pesquisa, então, que foi publicada no The Guardian, ela foi feita em 10 países. Tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, né, subdesenvolvidos. Então, por exemplo, quais foram os países? Austrália, Canadá, Colômbia, Grécia, Itália, Japão, Coreia, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos. 10 mil homens e mulheres foram entrevistados e foram ouvidos e tinham que responder perguntas sobre política nessa pesquisa. Veja aí na tela. As questões de notícias difíceis diziam respeito a tópicos como desemprego nacional, enquanto as notícias leves diziam respeito a personalidades e escândalos das celebridades. O resultado, fecha aspas, né? O resultado foi que as mulheres responderam certo menos perguntas do que os homens em todos os países pesquisados. Então, quando o assunto da pergunta é política macro, micropolítica, quando o assunto é política partidária, aspectos políticos, detalhes políticos, as mulheres erraram mais do que os homens as suas respostas. Isso tanto em países desenvolvidos quanto em países subdesenvolvidos. Os meninos vão botar aqui na tela para você ler junto comigo. Só que sempre que a gente divulga um estudo como esse, né, que mostra que as mulheres estão abaixo dos homens em algum aspecto político, logo aparece uma feminista, tipo a Drizella, para dizer que isso é culpa do machismo, da falta de incentivo às mulheres na política. Acontece que a pesquisa também mostrou uma resposta para isso. A pesquisa mostrou resultados piores em países com maior igualdade de gênero. Então, para classificar o nível de igualdade de gênero e tal, das nações pesquisadas, a gente usa uma classificação de índice global do Gender Gap do Fórum Econômico Mundial. Como você pode ver aí no site, eu vou ler com vocês, olha como pior, onde havia mais igualdade de gênero, é pior o resultado ainda. Então não dá para usar essa justificativa mentirosa que as feministas usam para tudo. Toda vez que as mulheres estão abaixo dos homens em algum lugar, é porque não tem incentivo, é porque não tem incremento. Então você vai ver aí que esse dado é um dado relacionado à condição natural de interesse dos homens e das mulheres. Vamos ler juntos. As lacunas de conhecimento político são maiores nos países que mais fizeram para promover a igualdade de gênero. Essas diferenças de gênero na Noruega, no Reino Unido e nos Estados Unidos são tão grandes ou maiores do que as diferenças da Coreia do Sul e do Japão. As pontuações das mulheres no Reino Unido, Estados Unidos e Canadá foram mais de 30% mais baixas em média do que a dos homens, enquanto na Grécia, Itália e Coreia a pontuação média das mulheres foi apenas 20% menor. O Reino Unido está posicionado em 18 dos 135 países no ranking de igualdade de gênero, enquanto a Coreia está em 108. Ou seja, os países que têm mais incremento de políticas públicas pró-mulheres, etc., mesmo assim, esses países as mulheres tiveram um resultado pior. Ou seja, não vem aqui feminista querer falar mentira para nós, que nós não vamos querer ouvir a sua mentira. Então, obviamente, quando você continua lendo essa matéria até o final, gente, eu só trouxe matéria feminista, porque praticamente não tem matéria conservadora. Então a gente tem que encontrar informação nas matérias delas mesmas.
Obviamente que nas conclusões dessa matéria aparece lá alguma especialista para dizer que apesar de todos esses dados, a culpa é da sociedade. Não é impossível, eles não conseguem admitir que as mulheres em geral não gostam de coisa A ou B, não. Toda vez que a mulher não se envolve em alguma coisa é machismo, é o satanás. Eles não conseguem admitir que pode ser um fenômeno natural, que pode ser um desinteresse natural. Então, é bem interessante que, olha, mesmo quando os estudos, quando os índices, quando as pesquisas exemplificam, explicam alguma coisa, a ideologia persiste. A ideologia feminista continua viva e culpando algum elemento externo, algum elemento abstrato. Tá? Então, nessa mesma linha de dados, eu separei outras 2 matérias para a gente analisar isso juntos lá na nossa oficina. Nós vamos ler as notícias, nós vamos cruzar os dados e vamos estudar, analisar esse engajamento real das mulheres na política. E por que eu quero que você faça parte da oficina? Aqui você já está aprendendo um monte, a gente vai aprender mais um monte ainda até o final da aula, mas lá na oficina você vai ter acesso a dados, a detalhes, a minúcias, que aqui não dá para fazer. A oficina tem 10 aulas, tá? Tem recortes, tem mais vídeos, tem mais pesquisa. Aqui é só um exemplo para você do que você vai aprender. Então, eu separei para vocês 2 matérias que a gente vai estudar lá na oficina, mas aqui eu quero só mostrar para vocês verem o que existe, tá? Então, para você não perder, você já pode clicar no link, vai para o site e já faz a sua inscrição. Eu, inclusive, podia ter passado o mês de janeiro do recesso dos deputados descansando, mas eu acho que não é hora de descansar, é hora da gente continuar e prosseguir com o máximo de força. Então, eu passei todos os meus 30 dias de recesso comparando matérias, lendo artigos, comprando e lendo dezenas de livros e trabalhos científicos. E a nossa oficina tá mesmo muito legal. Então, vem com a gente. Menos de R$50 por 10 aulas. É menos de R$5 por aula. Simplesmente não existe. Vai lá na plataforma do Cursology e fica olhando os outros cursos. 400, 500, 600 reais. Não existe isso que a gente tá fazendo aqui. Então, as 2 matérias que eu separei para vocês, essas aí que vocês estão vendo na tela. Ó. Partidos enfrentam dificuldades com cota feminina, mesmo com alta nas filiações em Santa Catarina. E a outra matéria, com dificuldades para preencher cota de mulheres, os partidos recorrem às laranjas, né, candidaturas laranja. O que eu posso adiantar para vocês sobre o conteúdo que vai estar lá na oficina? É que analisando qualquer texto, qualquer matéria feminista sobre a baixa participação das mulheres na política, as conclusões das feministas são sempre o seguinte: as mulheres não recebem apoio. O problema é que falta programa de incentivo. O problema é que falta promoção feminina, etc, etc, etc. Sempre a mesma conversa que resume tudo ao machismo cultural, ao machismo estrutural. Então, só a título de exemplo, para a gente explorar isso, para você ficar ainda com mais vontade de fazer parte da nossa oficina, eu vou mostrar para vocês os exemplos daqui de Santa Catarina, onde eu trabalho como deputada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Por sugestão da bancada feminina, que foi criada ali na Assembleia Legislativa, a mesa diretora da Assembleia apresentou a resolução, o projeto de resolução 7.8 de 2020, que foi lido na sessão do dia 28 de julho de 2020 e foi aprovado na sessão 51 no dia 15 de junho de 2021. E essa sessão aprovou, então, a criação da Procuradoria Especial da Mulher dentro da Assembleia Legislativa. Então, os meninos vão botar aqui na tela um trecho do projeto, né, que é como se fosse um projeto de lei, mas é um projeto de resolução que foi aprovado. Vai aparecer aqui na tela em algum lugar. Olha só, para surpresa de ninguém, né, de 0 pessoas, é lógico que eu apresentei um parecer contrário a essa Procuradoria Especial da Mulher, para evitar que essa resolução fosse aprovada por inúmeros motivos. Entre os motivos por mim alegados, e eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar agora, é que é muito absurdo você propor um projeto de lei que separe as pessoas, como é o caso desse projeto de lei, onde só as mulheres podem votar. Tá até grifado aqui. É isso que essa resolução propôs. Tipo, imagina se fosse o contrário. Imagina qualquer tipo de fórum, coordenação ou bancada que só aceitasse homens. Isso ia ser um escândalo, não ia ser? Imagina. Não, agora nesse assunto aqui só vai votar homem. Aí nesse assunto aqui de futebol, nesse assunto aqui de esportes, e nesse assunto aqui de ciência e tecnologia só vão votar os homens. Seria muito absurdo. Pensa, acabava o mundo, tá? Mas os deputados, que eu até consigo entender que são bem intencionados, eu entendo tudo isso, né? Eles querem agradar as mulheres. Os deputados ignoraram todos os meus apelos, porque, segundo a bancada feminina, a Procuradoria da Mulher seria importante para trazer mais mulheres para a política e para combater a violência.
Só que veja aí, no 4º item do artigo 3º, que um dos objetivos da referida procuradoria é, abre aspas, fomentar a participação e a representação das mulheres na política. Então, aprovar esse absurdo, né, dessa resolução, uma resolução que determina um determinado assunto, uma determinada procuradoria onde os homens não podem votar, sexismo declarado, sectarismo total, tá? Então, apesar de tudo isso, foi aprovado. Mas foi aprovado por quê? Porque fomenta a participação das mulheres. Quem é que é contra as mulheres? Ninguém, né? Então todo mundo acha um negócio fofo, vai lá e aprova o projeto. Então tudo isso foi pautado numa falácia, na falácia de que as mulheres não estão na política por falta de incentivo. Então vamos aprovar aqui, vamos criar aqui a Procuradoria Especial da Mulher para isso, para incentivar. Mas olha só que interessante. A nossa jornalista Drizella, vou dar um assunto de pauta para a senhora, presta atenção. A jornalista Drizella, ela fez uma matéria no dia que eu me elegi, eu fui a mais bem votada da história de Santa Catarina. Eu adoro falar isso, não é por mim, é por vocês que votaram em mim e é pela pauta. Isso é um negócio difícil de engolir. Pensa você ser feminista e ter que engolir isso. Aguenta aí. Enfim, no dia que saiu lá o resultado das eleições, que eu fui a deputada mais votada da história, a jornalista Drizella, imagina se ela ia se aguentar, ela não se aguentou. Ela fez uma matéria intitulada Contradição Campanholo, dizendo que eu era uma contradição. Eu sou uma contradição ambulante. Quer ver uma contradição bem legal para tu fazer uma matéria linda? Faz uma matéria sobre isso daqui, ó, Drizella. Apesar de no item 4º, no artigo 3º, os objetivos da Procuradoria ser a participação da mulher, aumentar a participação da mulher na política, olha só. Olha só que interessante. Que irônico, que contradição. Na eleição seguinte, depois da criação da Procuradoria, em 2022, o número de deputadas eleitas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina caiu de 5 para 3, ou seja, diminuiu. E tem mais um detalhe, eu sou a única deputada antifeminista da Assembleia Legislativa, fiz mais voto do que todas as outras somadas, né, as outras deputadas que se elegeram. Não as duas que são parte da Procuradoria da Mulher. Então, é isso, eu fiz mais votos do que as duas feministas juntas. Então é um negócio assim, ó. Cada vez mais fica provado que o feminismo é uma furada. E eu preciso repetir isso aqui pra vocês, eu vou repetir. Ô, Drizella, faz uma matéria sobre isso. Depois que a Procuradoria Especial da Mulher foi criada, cujo objetivo era aumentar o número de mulheres na política, o número de mulheres da bancada caiu pela metade. Caiu pela metade. Isso sim é uma contradição pra tu fazer uma matéria, Drizella. E por que eu tô falando sobre isso? Por quê? Para nós voltarmos àquele tópico do baixo engajamento feminino, um dos argumentos que nós queremos demonstrar aqui, para desfazer a mentira feminista de que as mulheres estavam chorando, desesperadas, clamando pelo voto e os homens truculentos não estavam ouvindo. Qual que é a dificuldade das feministas de hoje, das feministas de todo mundo, né, alguns historiadores, em aceitar que a política partidária pode ser uma área de menor interesse das mulheres? Qual que é a dificuldade de aceitar isso? Política partidária, pessoal, é aquele negócio assim, ó. Fazer reunião do partido, não é de se eleger e ganhar salário de deputado, é aquela base, trabalho de base, reunir o partido, fazer encontros semanais, mensais, fazer reunião do partido para deliberar os rumos do partido, chamar as pessoas, organizar um jantar, essa parte, política partidária, cuidar das executivas, cuidar dos diretórios. Mesmo eu, deputada Ana, que sou a deputada mais bem votada do meu partido e tal, mesmo eu não me envolvo tanto na diretoria do partido, na executiva, porque é um assunto que eu não gosto. Mesmo eu, eleita, no segundo mandato, continuo não me envolvendo, porque eu não gosto da política partidária, daquela política partidária que fica discutindo a ata, sabe? Que, mas a ata disso, daquilo lá, porque ficam brigando para ver quem que é primeiro secretário, eu não gosto disso. Então, mesmo eu, eleita, não gosto, imagina as mulheres comuns, é óbvio que a maioria dos homens se interessa mais por isso do que a maioria das mulheres. Então, se isso é assim hoje, tá? Se isso é assim hoje, porque segundo os dados oficiais do próprio TSE, nós tivemos 14 mil candidatas falsas só em 2016. Então, se isso é assim hoje, eu quero que você imagine como é que era lá, quando Getúlio Vargas concedeu o voto à mulher, na década de 1930. Ou antes, na época da Celina Guimarães, já que nós estamos falando dela. Quero que você imagine isso, tenta imaginar. Então a gente vai voltar um pouco para a história para falar sobre isso.
Só para exemplificar, quando houve a Lei 660 de 1927, lá no Rio Grande do Norte, o primeiro estado a institucionalizar o voto da mulher, quando houve essa lei, a decisão por essa lei foi do governador Juvenal Lamartine, que até a história consta que o governador ele era tinha uma boa relação com as sufragistas, então elas podem tê-lo influenciado, ok, né? Mas mesmo assim, olha bem que interessante. Mesmo depois que as mulheres foram autorizadas a votar, apenas 10% das mulheres foram às urnas para votar no primeiro ano após a aprovação do voto feminino no Rio Grande do Norte, que era o estado que tinha mais sufragistas. Imagina os outros. Então, depois do decreto, outro exemplo, depois do decreto nacional do Getúlio Vargas, em 32, liberando o voto para as mulheres, mesmo assim aconteceu a mesma coisa, tá? Segundo consta, inclusive, em um artigo de um site oficial do governo de São Paulo, que vai aparecer aqui na tela, o alistamento eleitoral das mulheres no Brasil inteiro, em alguns estados, ficou aquém do esperado, ficou abaixo do esperado. Ou seja, ninguém mais estava impedindo as mulheres de irem votar, e ainda assim pouquíssimas mulheres foram votar. No maior estado sufragista foram 10%, imagina nos outros estados que nem eram sufragistas. Se a maioria não saiu de casa nem para votar, quanto mais para lutar pela liberação do voto. Se o machismo na política é esse sistema tão truculento, imenso, gigantesco, acachapante que as feministas dizem ser, como é que um grupo de 50 senhorinhas ia derrubar o império do mal machista? Não tem como. Mas então vamos lá, né? Vamos para a história, vamos resgatar um pouquinho da história do movimento sufragista pra gente conseguir medir esse poder, tá? Esse primeiro print que você tá vendo aí na tela é de um jornal da década de 70, quando estavam comemorando os 50 anos da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Essa fundação foi responsável por organizar o primeiro Congresso Internacional Feminista do Brasil, que aconteceu em 1922 e reuniu sufragistas. Mas qual que era o tamanho desse movimento? Como é que esse movimento atuava? Ele tinha condições de determinar o voto, esse movimento de senhoras? Você está vendo aí na tela algumas fotos, só para você ficar com mais vontade de estudar com a gente, os meninos vão botar aqui. Dá para ver aí na foto, por exemplo, a famosa escritora Julia Lopes de Almeida, uma excelente escritora que era sufragista. Dá pra ver também a sufragista americana Carrie Chapman, que vinha para ajudar as sufragistas do Brasil. Muito legal essas fotos, tá? Na nossa oficina, por exemplo, nós vamos ver isso tudo e muito mais. Quem foi Leolinda Daltro e a marcha que ela organizou pelo sufrágio. Estudaremos qual foi a primeira manifestação formal de uma mulher solicitando direitos políticos. Veremos também, por exemplo... Você que é de direito, você vai gostar muito de ver que nós vamos estudar sobre José Bonifácio. Pelo menos eu gosto dele, né? E você vai ver que ele teve uma participação também na luta do sufrágio, pedindo voto para as brasileiras, muito antes do movimento sufragista. Quem foi Justo Sherman? Por que Berta Lutz não se elegeu deputada se ela era a sufragista mais conhecida do país? Outras se elegeu, né? A melhor parte disso, inclusive, né? 6, né? Ó, tópico 6. Por que uma mulher conservadora se elegeu e Berta Lutz não? O que essa mulher defendia? Quem era essa mulher? E tudo isso com documentos que a gente vai mostrar para vocês, a gente vai apresentar usando cartilhas feministas para mostrar que não se trata de uma versão distorcida da história, mas que em alguns momentos até elas admitem isso. Diante de tudo isso que você viu aí que a gente vai estudar, tudo isso vai nos ajudar a entender essa história do voto de verdade e, consequentemente, sermos cada vez menos feministas. Então, quando eu vejo um comentário aqui, ó, tipo do Lúcio, olha o comentário do Lúcio. A deputada eleita não sabe de onde veio e para onde vai. Ai, que tédio você, Lúcio. Meu Deus do céu. Tá. A primeira coisa que eu penso é, isso aqui é um macho que nem sabe usar uma vírgula querendo mandar no direito de livre consciência e expressão de uma mulher. É dose, hein, ô Lúcio? É dose, né? E a segunda coisa que eu penso, quando eu vejo esse tipo de comentário, é que se tem alguém que tá perdido, não sabe de onde vem, pra onde vai, tá perdido no mundo, não sabe de nada, é justamente homem feminista. Tem coisa mais louca que homem feminista? Existe hoje em dia uns meninos meio chatos que quer ser mais feminista do que as próprias mulheres, né? Então, que ficam querendo provar para as meninas que eles são super não machistas, e às vezes eles acabam parecendo uns caras assim que não entende nem o que significa ter uma mulher na frente dele, sabe? Ele fica tão bobo assim, querendo provar que não há uma célula sequer de machista nele, que ele acaba nem reconhecendo como tem uma mulher na frente dele. Essa outra aqui eu vou colocar na tela de novo. Leia aí comigo. Um cargo que só foi possível graças às feministas. Na cabeça dessa mulher aí, dessa menina aí, as feministas criaram a República
a Assembleia e o cargo de deputada. Aí fica difícil. Porque qualquer pessoa honesta que tem um mínimo de conhecimento de história sabe que não foi desse jeito. Não foi assim. Se a gente for lá atrás, né, os debates sobre voto universal, inclusive voto universal no sentido não só de homens que não tinham propriedades na Inglaterra do século XIX, mas também as mulheres, isso foi uma proposta, o chamado sufragismo universal, não só masculino, também feminino, foi uma proposta de um filósofo, né, John Stuart Mill, um homem, né? E o mais legal é ver que muitos de vocês já estão ligados e já comentaram sobre isso nos posts lá da jornalista Drizella, porque vocês leram o meu livro e tal, ou fizeram o curso. Olha os comentários legais que vocês fizeram aí. O nome dos... o Wallner, parabéns, Wallner, ele comentou o nome dos homens envolvidos na luta pelo voto, né? Getúlio Vargas, Collor, Francisco Campos, Afrânio de Mello, Mário Barbosa, Decreto 21, citou o decreto da época de Getúlio Vargas. Ratão do Banhado. Não sei quem é você, Ratão do Banhado, mas você tá muito certo. Os meninos da edição estão morrendo de rir aqui, ó. O Ratão do Banhado, ele disse o seguinte, ó. Essa falácia do sufragismo não morre nunca. Tu tá certo. Não morre nunca, cara. É toda hora dar um chute numa pedra. Se tu dá um chute numa pedra, salta uma feminista. Eu voto. É uma coisa impressionante. Então tu tá muito certo. O Rafa Kafka. Inúmeras líderes sufragistas eram contra o aborto, então seu ponto não tem o menor sentido. Santa Catarina é um estado conservador, usar essa linguagem ofensiva só te enterrará na bolha esquerdista minúscula em que tu vives. Não gosta de Santa Catarina, o mundo é grande e diverso. Por quê? Muita gente lá xingando Santa Catarina. Então, as coisas mais absurdas, xingamentos do que Santa Catarina é nazista e tudo mais. Então, os meninos foram lá. Gente, muito legal, tá? Muito legal. Valeu, seus comentários e vocês são sempre incríveis. Então, olha só. Aceitar que o movimento feminista e o movimento sufragista do século XX era um movimento pequeno e insuficiente para qualquer pressão definitiva por conquista dessa magnitude como a conquista do voto, é o que a gente vai estudar com detalhes lá na nossa oficina. É um dos 3 argumentos que nós citamos lá no começo que nós vamos retomar. Então você vai ver aí a tabela dos argumentos que a gente vai aprofundar. Esse movimento de mulheres, ele existia, a gente colocou a foto ali para vocês. Ele pedia, inclusive, ele podia esclarecer as pautas, mas era um movimento pequeno que não podia conquistar o voto para si. Essa ampliação do sufrágio aconteceu pela progressiva aceitação masculina de um princípio liberal que já vinha sendo gestado e debatido por pessoas como Augusto Comte, Adam Smith, e que, como bem apontou Pondé, também foi defendido por brasileiros como José Bonifácio. Então, há um aspecto muito interessante, inclusive na história inglesa, sobre isso. A sufragista Emily Davison, no mesmo ano que ela morreu, em 1913, ela foi também responsável pela explosão de uma bomba numa casa que estava sendo construída para o David Lloyd George. Num discurso daquele mesmo ano, depois dessa explosão e tal, o ministro Lloyd George exclamou o seguinte, olha que legal o que ele disse. Será que as sufragistas não têm o senso, não têm noção de ver que a pior forma de fazer campanha pelo voto é tentar intimidar um homem a fazer o que ele, sem isso, faria com satisfação? Olha que legal o que ele está dizendo aqui. Olha que os homens estão inclinados a conceder às mulheres o direito ao voto se elas simplesmente pedissem. Gera menos vontade de ajudar quando vocês fazem as loucuras, como explodir a casa dele, do que de ajudar. Isso também aparece nos livros do Chesterton. O Chesterton tem até uma citação. Se todas as mulheres estivessem pedindo voto para os seus maridos, só incomodando os maridos em casa, eu quero votar, quero votar, quero votar. Bastaria isso para que o voto fosse concedido. E o Chesterton dizia justamente o seguinte, acontece que as mulheres não estão pedindo. Então os maridos, a maioria dos homens, vê algumas mulheres na rua pedindo pelo voto, mas suas próprias esposas em casa, suas filhas, né, suas familiares não fazem essa requisição. Então esses homens têm a impressão, não errada, não é uma impressão até correta, de que aquele pedido é um pedido apenas da sufragista, de um pequeno grupo de mulheres e não de todos. Então essa frase aqui do Lloyd George, ela é uma frase muito emblemática, porque ela demonstra que havia uma forte resistência contra as feministas. Muita gente não gostava das feministas e não do voto em si. Mas, como eu já disse para vocês, nós vamos explorar essa questão aí do engajamento, nós vamos explorar exaustivamente na nossa oficina.
Então eu vou passar para outro assunto, você já deve ter até cansado disso. Já deu para provar, né? Vamos para o próximo assunto. Vamos ao aspecto militar, que se conecta muito com esse discurso aqui do Lloyd George, né? Ao aspecto militar da luta pelo voto. Então vamos ao primeiro argumento da nossa tabela, os meninos vão botar a tabela aí. A ideia de que os homens obtiveram o voto apenas porque eles têm uma condição privilegiada de ser homens e eles nunca mereceram essa condição, nunca mereceram isso, que é o que as feministas dizem. Vamos pensar sobre isso no contexto da Inglaterra, por exemplo, onde havia um movimento sufragista de mulheres que era muito, muito maior do que aqui no Brasil, um dos maiores movimentos sufragistas do mundo. Lá na terra da feminista Emmeline Pankhurst, lá no Reino Unido, antes de 32, apenas uma parcela minúscula dos homens podia votar. O que significa que milhares e milhares de jovens homens britânicos que estavam dando suas vidas na Primeira Guerra Mundial nunca haviam exercido o direito de voto, e enquanto as sufragistas, que nunca lutaram em guerra nenhuma, estavam reivindicando o direito de votar, mesmo sem servir à pátria. Tá? Então, isso é emblemático naquela época, naquele período histórico. E a mesma coisa aconteceu no Brasil. Na nossa Constituição de 1824, eram considerados aptos a votar no governo local, nas eleições primárias, apenas os cidadãos com mais de 25 anos e com renda mínima de R$100 mil. Já para deputado, era preciso ter uma renda mínima de R$200 mil. Então, quando se tratava de lutar as guerras do país, todos os homens eram convocados a lutar. E muitas vezes os homens arriscavam as suas vidas nas mesmas batalhas pelas quais eles não tinham direito de opinar. Enquanto as mulheres ali pedindo pelo sufrágio. Então as mulheres pediam para si um direito que nem os homens soldados tinham. Então desenhando para qualquer pessoa entender, vamos desenhar. Enquanto algumas mulheres estavam reivindicando o direito de voto, havia homens soldados que não podiam votar. Apesar dessa inegável falta de proporção entre os direitos e os deveres masculinos, situação em que muitos homens morriam, eram chamados a morrer pelo país na guerra, mas não podiam escolher os governantes nessa situação, muita gente ainda tem coragem de dizer que a legislação era machista, que a cidadania é sempre machista, que o esquema do voto era extremamente machista, já que a Constituição de Dom Pedro I dava a entender que o cidadão era o cidadão masculino. Mas olha só, gente, a cidadania, ela envolve muitas coisas, não envolve só o direito de votar. É por isso que talvez o cidadão fosse considerado essencialmente um cidadão masculino, porque ele tinha inúmeras outras atribuições. Então, tem coisas que até hoje permanecem, tá? Eu vou ver isso com vocês em site oficial para ninguém poder reclamar. No site oficial do do Tribunal Superior Eleitoral, há uma informação de que o homem brasileiro que não se alistou não pode atualizar o seu título de eleitor até hoje. Então, para explicar essa regra do TSE, é evocado o texto de 1824. O texto que as feministas dizem que era machista, excludente, esse texto ainda é evocado até os dias de hoje para restringir direitos masculinos. Então, olha como essa conexão entre voto e guerra existe. Está nos sites oficiais, está nos livros, está nos discursos. Olha o que diz aqui o site do TSE. Desde as primeiras formações sociais com a acomodação de Portugal após o descobrimento, fez-se necessário defender o território de possíveis invasões e conflitos. O artigo 145 da Constituição de 1824 demandou que todos os brasileiros, homens, obviamente, seriam obrigados a pegarem armas para sustentar a independência e a integridade do Império e defendê-lo de seus inimigos. A Constituição Federal de 88 apenas confirmou essa obrigatoriedade. E tem uma outra aba do mesmo site que diz, tem uma outra explicação, depois você pode acessar aí o site do TSE. Abre aspas. A necessidade de proteção existe e é antiga. Faz-se necessário defender o território nacional de possíveis invasões e conflitos locais. O artigo 145 demandou que todos os brasileiros seriam obrigados a pegarem armas para sustentar a independência do Brasil. Após 1880, houve uma vinculação do cumprimento das obrigações militares para a admissão do serviço público. Eu fico nervosa quando eu vejo essa parte aqui. Eu fico nervosa, sabe por quê? Esses dias me mandaram um vídeo, um recorte, de uma lunática, maluca, dizendo que não tinha nenhuma relação, não existe relação nenhuma entre voto e serviço militar. Eu pesquisei no Google, não achei. Se eu pesquisei e não achei é porque não existe. A menina virou a secretária do Google. Se ela não sabe achar uma coisa no Google, não existe no mundo. Ela é
especialista do Google. Olha aqui, tá no site do TSE pra ti, ô filha. Olha aqui, ó. A Constituição Federal de eu fico com dó até de xingar essa pessoa, porque ela, pelo que eu vejo assim na cara dela, que eu vi só um recorte do vídeo, né? Ela deve ter uns 18 anos, que eu tenho dó sendo. Né? É uma menina muito nova, não tem condição de ter envergadura cultural e tal, mas, pô, também não precisa falar bobagem, né? Olha o que diz aqui, vamos continuar. A Constituição Federal de 88 apenas confirmou a obrigatoriedade. Qual a obrigatoriedade? A obrigatoriedade do vínculo do serviço público, da admissão ao serviço público, do concursado, por exemplo, com o cumprimento das obrigações militares. Escuta, tem obrigação de admissão para serviço público de cumprimento de obrigações militares para mulher? Não tem. Até o site oficial do governo, na página do Ministério da Defesa, traz, até hoje está escrito lá, abre aspas, após 1880 foi estabelecida a norma que perdura até hoje, na qual a admissão em serviço público só poderia ser feita se o cidadão homem provasse ter cumprido as obrigações militares. Então veja que interessante, o texto diz que o cidadão que vota precisa cumprir suas obrigações militares, mas a mulher é cidadã com o direito de votar e não tem nenhuma obrigação militar. Como é que isso pode não estar claro para as pessoas? Em 1880, o conceito de cidadania ele abrangia direitos e deveres. Ele não era um fetiche, não era uma moda. Ai, achei legal, acho que eu quero ter isso aí. Não, havia envergadura nesse contexto, tá? Sem se apresentar no alistamento militar obrigatório, os homens, os jovens de hoje não podem ser contratados por órgãos públicos, mesmo se eles forem aprovados no concurso, não podem regularizar a documentação para emprego formal, não podem sequer emitir passaporte. Portanto, os homens são impedidos de usufruir de inúmeros direitos essenciais, caso não estejam em dia com suas obrigações militares, se as obrigações militares não estiverem satisfeitas. As mulheres, nós mulheres, não estamos sujeitas às mesmas regras e podemos votar. Olha que legal. Uma pessoa normal chamaria esse fenômeno de privilégio. Saberia que isso é um privilégio, conceito de privilégio. E conseguiria perceber uma relação óbvia entre votar e servir a pátria, e principalmente durante a guerra. Agora, uma feminista não consegue, porque ela passou água oxigenada nos pelos das axilas, pintou de azul, deu um efeito colateral, foi para o cérebro, e ela não consegue mais fazer conexões entre duas informações da realidade. Então eu vou botar aqui na tela mais uma coisa de um site oficial. Bota aqui na tela. O que acontece se eu não emitir o certificado de reservista? Se você é um homem e não emitir o certificado de reservista. Tá aqui o aviso para você. Tá desconectado? Tá alienado? Homem, jovem. Se liga aqui. Se você não emitir o seu certificado de reservista, não pode assinar contrato com o governo federal, estadual, municipal. Não pode fazer seu passaporte. Não pode prorrogar a validade do passaporte. Não pode se inscrever em concurso público a cargo público. Não pode fazer sua carteira profissional, matrícula com exercício de qualquer função de liderança profissional. Não pode fazer prova ou inscrição em qualquer instituto de ensino. Não pode receber favor ou prêmio do governo federal, estadual ou municipal. Não pode exercer alguma atividade em alguma empresa qual funcionamento depende da autorização do governo federal, estadual ou municipal. Tá chato, né? Mas tá aí na tela só pra você ver. Ai, mas eu não achei no Google. Acho que não tem relação. Mas agora vamos voltar para os livros, sair dos sites para os livros. A Esther Vilar, que é uma feminista, ela escreveu o seu livro O Homem Domado em 1971. Esse livro foi publicado em 71. Em 1971, as mulheres ainda não podiam votar na Suíça. Olha só o atraso, né? Um país, assim, né? Até moderno. Por que as mulheres não podiam votar na Suíça? Será que tem alguma conexão com a guerra? Será? Para quem não achou no Google, você é feminista, que só sabe viver de Google. Vamos lá que eu vou mostrar para você uma citação de um livro. Sabe o que é livro? Já ouviu falar? Então olha aqui. Esther Vilar diz o seguinte no livro dela. Na Suíça, um dos estados mais desenvolvidos do mundo, as mulheres ainda não possuem o direito de voto geral, em 1971. Há pouco tempo e em determinado cantão suíço pediram às mulheres para votar sobre a introdução do direito ao voto. E a maioria decidiu-se contra. Os homens suíços ficaram espantados, pois julgavam que essa situação indigna era resultado de sua tutela centenária. Olha, não é impressionante que na década de 1970 a Suíça ainda não tivesse liberado o direito de voto às mulheres? Pois justamente esse fato impressionante, essa demora, teve justamente relação com guerra, serviço militar. Dá para imaginar? Não, né? Então, enquanto na maioria dos países modernos hoje em dia já não existe mais esse sistema de que todo cidadão homem precisa
que é apto fisicamente, precisa estar à disposição como um guerreiro e precisa ter em casa sua arma para lutar. Enquanto no resto do mundo não é assim, na Suíça o serviço militar era obrigatório para todos os homens por algum tempo, tinha estágio, né? Então havia um estágio e havia também a obrigatoriedade de cuidar de suas armas. Então havia uma forte cobrança militar. Então não é coincidência que num país de forte cobrança militar as mulheres não consigam o voto com tanta facilidade. Segundo outro historiador, o Martin van Creveld, historiador militar, que estudou o sistema suíço de voto de guerra, esse sistema, vamos lá ver o que ele diz. Ó. Esse sistema permite que as forças armadas do país tenham sempre um número desproporcional de contingente em comparação com o total da população. O mais importante é que isso explica o motivo de a Suíça só ter concedido o direito de voto às mulheres em 76. No começo, as mulheres que não estavam obrigadas a portar armas não participavam das assembleias populares, compostas por homens que portavam armas. As mulheres da Suíça tiveram privilégio ao longo de todos os anos em que não tinham obrigação de portar armas. Após 76, quando ainda não tinham essa obrigação, mas tinham o direito ao voto, tornaram-se ainda mais privilegiadas, se tornaram privilegiadas por dois motivos. Né? Então, olha o que o Martin van Creveld está dizendo pra gente nesse livro aqui, ó, Sexo Privilegiado. Ele está dizendo pra gente a mesmíssima coisa que a Esther Vilar, que é de outro país e que é totalmente feminista. Se você pegar as duas citações que eu botei aqui na tela, pessoal, pega as duas citações, eu já falei regras dos nossos cursos, tem que escrever para aprender. Se você pegar as duas citações da feminista Esther Vilar e do historiador Martin van Creveld, botar uma do lado da outra, elas se conectam, elas se casam, né? Elas são perfeitas. Ou seja, a verdade ela é descoberta por qualquer um que tenha vontade de aprender, não importa se é feminista ou não. Então o que está acontecendo hoje? As pessoas não conseguem mais, as feministas principalmente, esse povo mimado, as pessoas não conseguem mais conectar dever e direito. As pessoas acham que o direito é um negócio que tipo dá em árvore, entendeu? Ah, alguém plantou uma árvore, deu um direitinho, daí virou vários outros direitos e agora posso ficar, cada um pega seu direito, infinito. Não é assim que funciona, tá? Existe uma conexão profunda entre a cidadania, inclusive algumas feministas, eu me lembrei agora, como a Emma Goldman, ela dizia que o patriotismo, a cidadania eram cadeias. Então, depois você vê que tem de tudo, né? Nós vivemos uma geração de pessoas mimadas que já não percebem mais essa relação entre direitos e deveres, entre cidadania e patriotismo, entre servir a pátria e ser servido por ela. Então eu vou repetir, olha, recentemente eu vi uma adolescente, uma feministinha, achando que refutou o meu livro, porque ela não achou nenhuma relação entre o voto e o serviço militar no Google. Eu juro por Deus. Uma coisa que eu fico triste hoje é o seguinte, por que o meu livro dizem que é uma bosta, né? Ah, mas é uma bosta, esse livro não serve nem pra limpar a bunda, as feministas dizem. Mas se o livro é tão ruim, gente, mas é tão ruim que não presta pra nada, por que até hoje ninguém fez um outro livro rebatendo o meu? Imagina quanto dinheiro você vai ganhar. Já vou dizer pra você, o meu livro teve 120 mil cópias vendidas. Então tem 120 mil pessoas que leram o livro da Ana Campanholo, né? Certo? Fora os bandidos que piratearam. Mas então tem muita gente que leu. Se você tem uma tese que mostra o quanto eu sou mentirosa no meu livro, por que tu não escreve um livro desmentindo o meu? Já pensou quanto dinheiro você vai ganhar? Faz isso. Que daí depois eu vou fazer o meu rebatendo o seu. Porque, por exemplo, esse caso aqui, no meu livro, eu coloquei uma única citação de um portal. No meu livro a gente fala sobre o voto no capítulo 2, desse aqui, tá? Eu coloquei uma única citação de um portal internacional, de um portal americano, sobre a relação entre a exigência de cobrar o voto, de cobrar o serviço militar e o voto, né? De um portal lá dos Estados Unidos. Porque é um livro, tá, pessoal? Não é um tratado. Para fazer um tratado antifeminista, eu precisaria de 5 mil páginas, 10 volumes. Não tem como fazer isso. É um livro, tem que resumir. Eu resumi tudo, toda a história do feminismo desde 1700 em 400 páginas. Não tem como botar todos os detalhes. Então eu coloquei um trecho lá, uma fonte bibliográfica e tal, e eu coloquei só uma. E aí eu juro por Deus, eu vi essa feminista dizendo que ela não achou no Google nada que confirmasse. Por isso que eu trouxe toda essa avalanche de textos aqui, de dados sobre isso. E com base na não encontrei do Google dela, não encontrei no Google, é muito bizarro. Cara, olha a bizarrice disso. Olha como o nível de dedicação, o nível de estudo, o nível de cultura decaiu vergonhosamente hoje em dia, nos últimas décadas. Nem para defender as suas próprias ideologias as jovenzinhas estudam. As feministas de antes, eu gosto de ler as de antes. Eu só leio as de antes, na verdade, nem as de hoje.
elas pelo menos estudavam. E elas entravam nesse debate. As feministas de antes que estudavam, nós que vivem de Google, essas que estudavam, elas reconheciam essa relação entre direitos e deveres, elas reconheciam essas questões de serviço militar e de voto, lá no século XIX, no século XX, seja na América do Norte ou seja na Europa. Isso era discutido até no Brasil, que dizem que o Brasil é atrasado em tudo, até aqui se discutia a relação entre voto e serviço militar. Nas disputas do parlamento sobre a extensão ou não do direito ao voto, vamos ou não ampliar o voto para esse ou aquele grupo, alguns deputados da época, como o próprio Lacerda Coutinho, que era catarinense, eles argumentavam que quem não fosse convocado à guerra também não deveria ser convocado a votar. Olha só, olha que interessante essa expressão, convocado. Você é convocado à guerra, assim como você é convocado a votar. O Lacerda Coutinho racionalizou muito bem isso. Se eu não sou convocado para uma coisa, não posso ser convocado para outra. É uma forma justa de pensar. Você vai dizer que isso não é uma forma justa de pensar. Eu não estou aqui dizendo que eu quero servir o exército, que eu não quero. Eu também não estou aqui dizendo que eu quero devolver o voto que os homens me concederam. Eu não quero. Eu gosto de ter esse privilégio. Não estou reclamando que vou devolver o privilégio. Eu não acho isso. Eu não sou igualitarista ao extremo, né? Eu sou conservadora. Eu acho que os homens têm que ter um tipo de comportamento, as mulheres outro, e a legislação deve se adequar. Então eu sou muito feliz de ter direito ao voto e não quero devolvê-lo. Estou fazendo um ótimo uso dele, inclusive. Acontece que não dá para pegar uma pessoa como uma pessoa culta como Lacerda Coutinho, uma pessoa experimentada na vida como o deputado Lacerda Coutinho, e dizer que ele é um cara machista, porque ele fez uma conexão entre serviço militar e voto. Se você, feministinha, você me desculpa, você é ignorante, né? Você é tosca. Se você, feministinha tosca, não encontrou informação no Google, é porque você não sabe procurar direito. E uma das coisas legais que a gente vai fazer na oficina com os nossos alunos, que não são como você, é ensinar onde encontrar as informações para rebater essas coisas. Então, essa alegação de que não há conexão entre voto e serviço militar é uma alegação burra. É burro falar isso. É burro falar um negócio desse. Tá? E a alegação entre voto e guerra, ela era tão séria que até a sufragista feminista, Leolinda Daltro, decidiu que suas alunas também deveriam participar do esforço de mobilização militar e organizou aulas de esgrima para elas. Beleza, né? Eu achei bacana que a feminista Leolinda Daltro achou que ia mandar as alunas do esgrima para a Primeira Guerra Mundial e para a Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, não importa o quanto engraçado isso seja. Importa que ela reconheceu o esforço de mobilização militar. Até as sufragistas reconheciam, as feministas do passado. Para os políticos, o recado de Dona Leolinda era muito claro. Se tomar armas era condição para exercer o voto, as mulheres estavam dispostas a defender a pátria. Relata Teresa Cristina Marques, que escreveu uma cartilha de voto, uma cartilha feminista sobre o voto no Brasil, que se chama O Voto Feminino no Brasil. Até você vai poder pesquisar depois. Foi editado pela Câmara dos Deputados. Quem for aluno do nosso clube, da nossa oficina, vai ter acesso a tudo. Esse é um documento público e é um documento feminista. E qualquer um pode consultar esse documento. Até você que é feminista pode ler esse documento feminista. Tu já pensou, feminista, se tu lesse os documentos das feministas? Que bacana que seria. Olha o que você teria descoberto aqui, o que você não achou no Google. E isso que você não achou no Google, olha o que você teria achado aqui. Que bacana, né? Já pensou? Que legal. Então, nesse documento feminista há uma referência clara sobre serviço militar e voto. Em todo lugar há. Então vamos falar agora, por exemplo, sobre a Emmeline Pankhurst. Vamos mudar de país para mostrar o mesmo argumento. Na Inglaterra, mesma coisa. Emmeline Pankhurst incentivou a Edith Garrett, que era uma feminista lá da época, a ensinar jiu-jitsu para as sufragistas, tanto que se chamava jiu-jitsu sufragistas, uma coisa bem engraçada que se chamava lá naquela época. E ela incentivava a Edith Garrett a ensinar isso para as feministas, a ensinar autodefesa, a ensinar jiu-jitsu. A filha da Emmeline Pankhurst, a Sylvia Pankhurst, afirmou num discurso lá em 1913, tá vendo? Procura que tu acha as informações. A polícia sabe jiu-jitsu. Eu aconselho vocês a aprenderem jiu-jitsu. As mulheres devem praticá-lo, assim como os homens. Quem foi que disse isso? A filha da Emmeline Pankhurst. Depois disso, a Emmeline conseguiu um grupo de 30 mulheres que protegiam ela, que serviam para protegê-la com um pedaço de pau escondido nas roupas. Sério, isso é sério, aconteceu isso. Então,
tudo bem nós concluirmos que esse pequeno grupo de mulheres, eles tinham uma aparência de luta, elas queriam lutar. Mas se nós formos falar sério, gente, não tem a menor condição de considerar que um grupo de mulheres, com 30 mulheres com um pedaço de pau, era páreo para qualquer tipo de pelotão da guarda municipal ou meia dúzia de homens dispostos a destruir essas mulheres. Não tem como fazer essa comparação. Dizer que essas mulheres, por mais vontade que elas tivessem, esse grupo pequeno de mulheres tinha condição de disputar e conquistar o voto. Tá? Então, outro aspecto importante que demonstra a consciência da conexão entre o voto e o serviço militar foi a própria história das sufragistas lá na Inglaterra, lideradas pela Emmeline. A luta pelo voto, lá na Inglaterra, liderada por essas sufragistas, simplesmente parou quando a guerra começou. Quando a Inglaterra foi envolvida na guerra, simplesmente parou. As sufragistas da WSPU, elas suspenderam as atividades militantes, as revoltinhas lá que elas faziam, e houve uma trégua quando o governo... Inclusive as que estavam presas foram soltas, quando o governo entrou na guerra. Então, será que essas mulheres não ligaram os pontos? Por que elas fizeram essa trégua durante a guerra? É claro que elas ligaram os pontos. Elas ligaram os pontos que a jornalistinha aqui, a dona Drizella, não conseguiu ligar. Que você que tá dizendo que refutou meu líquido não conseguiu, cara. Lamento. Eu queria ter tempo para te responder, tá? Se eu não tivesse uma filha, um marido lindo cheiroso, 3 empresas, uma livraria, 2 livros para escrever e um mandato, eu ia te responder, mas eu não tenho tempo. Então, outro aspecto, tá? Então é provável, outro aspecto importante, é provável que essas feministas, todas elas, as sufragistas, elas perceberam uma conexão direta entre luta e voto. Quando teve os primeiros sinais da Primeira Guerra Mundial em 1914, a Emmeline e a sua turma mudaram totalmente o foco. Antes o objetivo era conseguir o voto para nós. Aí o objetivo passou a ser mandar os meninos e os homens para a guerra. Vão para a guerra. Todos os homens deveriam se alistar, porque disso dependia a vida das mulheres inglesas, inclusive das sufragistas. As mulheres que não concordavam com a Emmeline até continuaram a luta e tal, mas elas foram convidadas à saída da WSPU. Você que é sufragista e não concorda em parar durante a guerra, você vai ser convidado a se retirar. O medo da guerra era tão descarado que a Emmeline e as sufragistas fizeram parte de um movimento chamado Pluma Branca. E segundo o diário de uma delas, segundo o diário da Silvia, que é filha da Emmeline, olha o que ela diz, abre aspas, por todo o país fazendo discursos pró-recrutamento, as feministas estavam. Suas apoiadoras entregavam uma pluma branca a cada homem jovem que elas encontrassem vestindo roupas civis e se reuniam no Hyde Park para fazer cartazes dizendo, prendam todos eles. Prendam quem? Os homens que não estivessem lutando. Tem até, os meninos vão botar aí na tela o livro das memórias da Sylvia Pankhurst, que você pode encontrar, só existe em inglês. Mas você pode, inclusive, usar aplicativos para traduzir para ler mais rápido, tá? Então, o que foi a Ordem da Pluma Branca? Foi uma ordem composta por sufragistas que começou em agosto de 1914 e tinha o objetivo de humilhar e constranger qualquer homem britânico, até aqueles que não podiam votar, caso eles não estivessem na guerra lutando pelas mulheres, protegendo as mulheres e as crianças. Então, qualquer homem que andasse na rua por aí, que não se alistasse no exército e não estivesse usando uniforme de guerra e tal, ele receberia das feministas de plantão uma peninha branca com o símbolo da sua covardia. Por que a senhora não bota isso na sua própria roupa, né? Por que não vai a senhora mesmo? Então não é preciso dizer que essas feministas que constrangiam os jovens a irem para a guerra, elas mesmas não tinham a menor intenção de ir. Então aqueles treinamentos de jiu-jitsu para sufragistas, até isso aí parou durante a guerra. Pararam de fazer jiu-jitsu durante a guerra. Uma matéria da BBC sobre esse assunto diz o seguinte, olha só o que diz essa matéria da BBC. Os meninos vão botar aqui na tela e nós vamos ler, porque nós não estamos inventando as coisas. A gente está mostrando uma conexão enorme entre documentos, matérias, depoimentos, né? Abre aspas. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, as sufragistas se concentraram em dar apoio ao esforço de guerra, fecha aspas. Eu não achei nada no Google. Eu juro que eu não achei nada no Google. Esse livro é uma mentira, pois eu pesquisei no Google e não achei. As feministas se concentraram no apoio à guerra. Isso é uma maneira bem eufemista de dizer que as mulheres se concentraram em ajudar a mandar os homens para a guerra porque elas mesmas não queriam ir. E elas queriam passar despercebidas. Se nós parar de pedir o voto, eles nem vão lembrar da gente, não vão querer tacar nós lá nesses frontes de guerra. Aproximadamente 8,7 milhões de homens britânicos sofreram nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial.
Para esses homens, isso não foi um direito, isso foi uma obrigação. Estima-se que 705 mil homens no Reino Unido foram mortos, além de 2,2 milhões de feridos, muitos perdendo braços e pernas. A vasta maioria desses homens não tinha o direito de votar. Vocês conseguem entender isso? Enquanto as sufragistas estavam lá, fazendo passeata, nós queremos votar, os homens não gostam de nós. Enquanto elas estavam fazendo isso, existiam milhares de jovens que estavam lá lutando e que também não podiam votar. Eles também não podiam votar. Então, há poucas referências, a gente nem sabe, na verdade, qual a idade média que tinha ali o soldado britânico. Mas a gente sabe com certeza que até adolescentes mentiam a sua idade, diziam que eram mais velhos para poder ir, né, por aquele sentimento patriota e tal, para ajudar a pátria. Então tinha adolescentes sendo executados no campo de batalha. Agora, execução por deserção. Sabe quando uma pessoa não vai pra guerra? Por exemplo, no Brasil não tem pena de morte, você sabe disso, né? Não tem pena de morte. Mas se tiver guerra e o homem for considerado desertor, ele pode morrer. Então no Brasil só tem pena de morte pra homem. É um baita privilégio um negócio desse. Se desertor tem que ser morto em caso de guerra e só homem é obrigado a ir pra guerra, homem é a única vítima de pena de morte por parte do Estado. Sabe qual que é a idade média da execução por deserção? 25 anos, lá na Inglaterra. Quer dizer, a idade o moleque, os jovens morriam com 25 anos se não fossem pra guerra, porque fugissem, é a idade média. E o que aconteceu durante a guerra? Durante a guerra, lá na Inglaterra, né, a Emmeline viajou pra Rússia. E quando ela foi para a Rússia, ela viu os comunistas, imagina o que aconteceu, voltou transformada a mulher. Antes ela era marxista, como todas as sufragistas, como quase todas as sufragistas do grupinho dela. Em uma entrevista famosa, no entanto, a Emmeline criticou o líder russo e disse que o comunismo queria destruir a civilização depois que ela voltou de viagem. Então, quando ela voltou dessa viagem para a Rússia, ela descobriu que o voto feminino estava quase sendo aprovado. Olha só que impressionante. Isso foi justamente depois que as ações das feministas pararam. Depois que as feministas pararam de encher o saco, o voto foi aprovado. Confirmando exatamente o que disse pra gente aqui, o que disse pra gente o Lloyd George, o nosso ministro Lloyd George. O que ele disse Olha o que ele disse, vou repetir essa citação. Será que as sufragistas não têm o bom senso, o senso de ver que a pior forma de fazer campanha pelo voto é tentar intimidar um homem a fazer o que ele sem isso faria com satisfação? Ele está dizendo aqui exatamente isso que se cumpriu na história. Quando as feministas pararam de incomodar, o voto foi concedido depois da guerra. Impressionante, não é? Então quando a feminista diz assim, para as feministas conquistaram o direito de voto, você pode perguntar, mas então por que coincidentemente, logo depois que o movimento feminista sufragista arrefeceu na Inglaterra, que o maior movimento do país parou, foi que o voto foi concedido? A senhora poderia me explicar isso? Pedi pra jornalista Drizella, ela nem sabia disso aqui, agora ela vai estudar, tenho certeza, pra fazer uns tweets inteligentes pra fingir que ela é culta, né? A própria Emmeline Pankhurst, ela já tinha composto o Partido Trabalhista, ela mesma acabou, depois da Primeira Guerra Mundial, se tornando uma anticomunista, porque ela viu assim, eu tava errada. E ela acabou se filiando, então, ao Partido Conservador. E o Partido Conservador foi quem venceu as eleições, com maioria absoluta naquela época. E aí o voto foi concedido através do Partido Conservador. O portal G1 chegou a publicar uma matéria sobre o centenário do voto na Inglaterra. E ninguém aqui acha que o portal G1 é conservador, né? O portal G1 não é conservador, a Globo não presta. Mesmo assim, quando se fala de história com um pouquinho de honestidade, se o cara se esquecer de ser mentiroso, eu vou escrever uma matéria aqui, mas eu me esqueci de ser mentiroso. Se ele se esquecer de ser mentiroso, ele vai acabar reconhecendo um negócio que tem que reconhecer. Existe uma conexão entre servir a pátria, serviço militar e direito de votar. Isso é inegável para quem é honesto. As jovenzinhas feministas de hoje, elas negam isso. Elas estão totalmente hipnotizadas, elas negam a história. Mas o historiador aqui na matéria, que provavelmente não é conservador, que é o Joshua Goldstein, e é autor de um livro chamado Guerra e Gênero, olha o que ele diz, isso foi resgatado aqui na matéria, abre aspas. Muitas feministas esperavam que o seu esforço patriótico durante a guerra apoiasse a sua demanda de ter direito ao voto. Eu vou falar de novo. Já tá ficando chato, eu vou falar de novo. Então você não achou no Google, mas você achou aqui. Os historiadores, os livros, os discursos dos políticos apontam para essa conexão íntima. As próprias feministas sabiam, se nós mostrarmos um esforço patriótico, talvez nós tenhamos mais chance de aprovar o voto. Então como é que
as sufragistas acharam que estavam fazendo esforço patriótico, mandando os homens para a guerra. Outros lugares, treinando alguma coisa, sei lá, participando, sendo voluntárias. Então havia uma conexão. E tem outro trecho onde a gente lê o seguinte, olha só, olha que interessante, abre aspas, para quem não achou no Google. Olha que interessante. Alguns historiadores acreditam que o papel desempenhado pelas mulheres durante a Primeira Guerra Mundial contribuiu mais para a adoção da lei de liberdade do voto para as mulheres em 1918 do que as ações extremas das sufragistas feministas. Eu vou ler de novo porque eu não quero nunca mais ver aquela menina falando isso. Alguns historiadores acreditam que o papel desempenhado pelas mulheres durante a Primeira Guerra Mundial contribuiu mais para a adoção da lei de 1918 do que as ações extremas das feministas que eram sufragistas. Tá bom aqui pra você, né? Vamos continuar. Nos campos, nas fábricas, nos escritórios e nas lojas, as mulheres assumiram postos deixados pelos homens que partiram para o fronte. O papel na sociedade foi profundamente transformado. O papel da mulher na sociedade foi transformado. Ou seja, a guerra, olha só, feminista, a guerra ajudou mais a conseguir o voto do que vocês. O próprio presidente Thomas Woodrow Wilson, num discurso em 1918, lembra que foi aprovado o voto lá, 1918. Tá lá, o ministro vai falar, ele vai falar, certo? O voto foi aprovado. E esse momento é histórico. Como é que eu faço para saber sobre o voto no Brasil? Eu ouço a primeira deputada eleita, a primeira mulher a ter um título de eleitor. Agora o voto foi aprovado, 1918. Olha o que o presidente Thomas Wilson disse. Era essencial para a denúncia bem-sucedida da grande guerra da humanidade em que estamos envolvidos. Ficamos parceiros das mulheres. Ficamos parceiros das mulheres nessa guerra. Havemos de admiti-las apenas para uma parcela de sacrifício, sofrimento e taxas, ou seja, só para a guerra e para as taxas, e não para uma parceria de privilégios e direitos? Essa guerra não poderia ter sido travada se não fossem os serviços das mulheres. Olha o presidente aqui fazendo conexão entre a atuação das mulheres na guerra e o seu direito de votar. Então, resumindo a questão aqui que nós vimos até agora, se mesmo os homens aptos a lutar não tinham o direito ao voto e não conseguiam determinar esse direito ao voto sem o consentimento das elites, dos poderosos, das oligarquias, imagine um grupinho de senhorinha com os pedaços de pau ou fazendo chá na sexta-feira. No máximo, tá? No máximo conseguiriam influenciar, mas não determinar. Então, diante disso, aqueles pequenos grupos de mulheres espalhados pelo Brasil na década de 20, na década de 30, em defesa do sufrágio, muito legal, senhoras envolvidas, cara, legal, muito legal. Eles conseguiram comunicar uma ideia, beleza, comunicaram um desejo, isso é muito legal, é muito bonito. Eram senhoras respeitáveis, bota uma foto dessa senhora e bota numa feminista de hoje. Não dá, né? Então essas senhoras do passado, elas eram respeitáveis, mas elas não tinham como obrigar, como demonstrar a imprescindibilidade do direito de voto aos homens se eles não quisessem. Tem muito mais sobre isso, inclusive, na nossa oficina. Nós temos 4 aulas, nós temos 10 aulas sobre mentiras feministas, a gente vai explorar esse assunto, mas é só para lembrar você, tá? Inclusive você que é nosso aluno, vai lá ver o que está na sua carteirinha de reservista, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, hoje, o que acontece hoje? Hoje o movimento feminista tem uma entrância assustadora, para todo lugar tem feminista em todo lugar, chuta uma pedra, salta 3 de baixo. Tá? Elas dominam as universidades, as pesquisas, os secretariados, os conselhos, os editoriais das livrarias, o mercado editorial, a mídia em geral, como é o caso da jornalista Drizella, essa chata, né? Mas não era assim em 1930. Na época de Vargas não era assim. Quando Vargas autorizou o voto, as feministas não eram espalhadas e hegemônicas. Elas não tinham esse poder. Então elas não tinham o poder de fazer força, de fazer pressão. O único poder que as feministas tinham antes era o poder psicológico, sentimentalista, ideológico, que é o poder que a maioria de nós mulheres continua a ter hoje. Tá? Então, muito diferente do que aconteceu quando os homens conquistaram o direito de voto para si, em diversos países, como por exemplo os Estados Unidos, não houve nenhuma batalha real, nenhuma batalha sangrenta pelo sufrágio feminino. Esse direito, o direito da mulher, ele foi simplesmente concedido no momento em que os homens consentiram. E por que foi assim? Porque não tinha como ser de outra forma. As mulheres jamais conseguiriam vencer os homens num campo de confronto, num campo de batalha, no soco. Vai ganhar esse direito ao voto como? Olha, a própria Simone de Beauvoir, vocês já sabem, feminista de segunda onda, lá no Clube Antifeminista tem várias aulas sobre ela, na oficina também vai ter. Ela escreveu no livro dela o seguinte, abre aspas, a mulher não pode enfrentar o macho na luta.
Fecha aspas. Então, como é, até a Simone de Beauvoir sabe disso, como é que as mulheres feministas enfrentaram os homens? Lutando esgrima? Fizeram jiu-jitsu para conseguir o voto? As mulheres, elas lutaram ou elas não lutaram? Elas fizeram alguma coisa além das manifestações? Elas participaram o suficiente? Quantas mulheres morreram na luta pelo sufrágio? Quantos homens morreram lutando pelo direito a votar? Milhares? Quantas mulheres morreram? Você consegue me dizer o nome de 10 mulheres que morreram lutando pelo sufrágio? Eu vou dar uma ajuda para vocês. Olympe de Gouges foi assassinada pelo ditador esquerdista, foi executada pelo ditador esquerdista Robespierre. Então ela pediu direito ao voto, morreu pelo direito ao voto. Conseguiu? Não. Morreu aonde? Na França. Qual foi um dos últimos países da Europa a conceder direito ao voto? A França. Então o país que teve a primeira feminista morta foi um dos últimos a conceder o direito ao voto. Então não conseguiu, nem morrendo. Por isso. Depois tem a Emily, que foi pisoteada pelos soldados, pelos cavalos soldados. Dizem que ela morreu na luta do sufrágio. Mas eu não vejo conexão entre ser pisoteado por um soldado, talvez num acidente, tenha se jogado, etc., ou mesmo que for. Não é uma sucessão entre uma mulher ser pisoteada por cavalos e a conquista do direito ao voto. Embora tenha sido um ato heróico, caso tenha sido assim como foi mesmo. Mas até hoje se especula que tenha sido suicídio. Então, olha só. Não tem como você olhar para o cenário onde os homens estão há milhares e milhares de anos lutando pelos direitos que eles conquistam e depois eles expandem as mulheres. E para as mulheres que fizeram manifestações, não tem como comparar. Não é suficiente para garantir o direito de voto às mulheres o que as feministas estavam fazendo. E os homens? Outra pergunta que a gente vai responder na nossa oficina. E os homens, como é que eles conquistaram o direito ao voto? Tudo isso precisa ser respondido com detalhes. Então, se você quiser falar sobre o voto feminino, você precisa saber sobre isso. Se você quiser falar sobre o sufrágio feminino, você precisa saber sobre isso. Então, a questão, pessoal, é que ao longo do tempo nós fomos perdendo a noção da sutileza da guerra do sexo. Porque a gente foi contaminado pelo feminismo. Então, de tanta ladainha feminista, a gente não consegue mais pesar a força do homem e a força da mulher. E eu prometo pra você que nós vamos falar sobre isso na nossa oficina. É tão barato. Eu já fiz a conta. Dá pra comprar 7 Coca-Colas. Então, se você ficar o mês todo, 2 Coca-Cola a menos por semana, você compra o curso. Se você tomar 4 Coca-Colas a menos, você compra pra você e ainda dá de presente pra um amigo. Sabe aquele seu amigo feminista? Feminista é ruim, né? Até o nome é feio. Sabe essa pessoa que ela é querida? Você gosta dessa pessoa, você ama essa pessoa, mas ela tá indo por um caminho mau? Vou te dar uma dica. Compra o curso com o seu e-mail. Aí você pega, compra a oficina. Olha aqui, vê esse negócio aqui, que legal. Comprei pra você. Compra pra ti. Você compra pra você mesmo, daí você estuda tudo. Depois você dá pra pessoa e diz que compra pra ela, entendeu? Faz isso. Ajuda essa pessoa a sair da escuridão, das trevas. Bom, pessoal. Então, nesse ponto da história que a gente tá falando sobre sufrágio, sobre voto, que ponto da história do movimento feminista é esse? Esse é o ponto da primeira onda feminista. Então, os meninos vão botar aqui na tela. Nós vamos estudar com detalhes o que foi a primeira onda feminista na nossa oficina, mas só para você ter ideia, nós vamos colocar aqui uma linha do tempo que foi feita pelo professor Aramis de Barros há muitos anos atrás, um amigo meu. Então, esse assunto sobre voto, sobre trabalho, acontece durante a primeira onda feminista, e você tem que estudar sobre isso. Acerca desse período, as feministas ficam sempre dizendo que elas conquistaram, elas dizem isso e funcionou, todo mundo acha isso. Elas dizem que conquistaram o direito de estudar, de trabalhar, de votar, e que antes do feminismo você não podia trabalhar, estudar e votar. Inclusive, isso foi assunto de novo, da jornalista Drizella. Eu vou mudar, ela não é jornalista, ela é colunista de fofoca. Olha o que ela compartilhou no dia da minha vitória da eleição. Vou botar de novo isso aqui. Eis a contradição da campeã de votos. Falo sobre isso, sobre como o Campanholo potencializou sua base para além das redes sociais, se tornou uma das potências da extrema-direita. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pela referência, muito obrigada. Tá? E ela falou isso daqui, olha o que mais ela diz. A deputada estadual mais votada se declara antifeminista. Ocorre que o movimento sufragista foi quem deu às mulheres o direito de votar. Então, a próxima vez que a jornalista Drizella publicar uma alfinetada contra mim, você vai ficar bem feliz, porque você vai ganhar mais uma aula grátis. Porque eu escolhi ela, vai ser com ela o negócio. Quando ela publicar uma mentira sobre mim, eu vou publicar uma aula grátis. O movimento antifeminista vai crescer na base do amor contra as bobagens que ela posta contra mim, certo? E olha que legal que vocês reagiram nos comentários. Eu vou mostrar de novo os comentários de vocês quando ela publicou isso. Ah, a falácia do sufragismo nunca morre. Você tá cometendo anacronismo quando fala de história, não sabe de nada.
A única coisa que você faz é endossar as demandas da esquerda. Genial, tá? Genial isso que você falou. Genial, sou seu fã. Quem é que fez? O Rodrigo. Rodrigo, não te conheço, sou seu fã. Luiz, a Ana já explicou 1 milhão de vezes por que ela é antifeminista. Depois de 4 anos ainda estão no mesmo assunto. É dose pra mamute. Jornalista profissional isenta. Irônica, né? Isso aqui foi irônico. Óbvio que isso aqui foi irônico. Porque se tem uma coisa que ela não é isenta, né? Não é isenta. Não é nada isenta. Nossa, como uma pessoa pode ter tanta inveja? Não sofra assim. Extrema direita, todos que são de direita vocês taxam como extremista, que coisa chata. Agora ninguém aguenta mesmo, você tá certo, André, é chata pra caramba. Bom, então olha só, eu separei até o comentário de alguns homens, tá? Eu comparei só, se você olhar aí, ó, eu só peguei os comentários dos homens, tinha comentário de mulher também, mas eu peguei só dos homens, sabe por quê? A verdadeira contradição, Drizella, é o fato de que você é mulher e tá me atacando, que tu não tem nada mais pra fazer. E quem está me defendendo dos teus ataques de mulher feminista são os homens. Eu tô na vantagem. Eu tô muito na vantagem, porque do meu lado tá um time bem mais forte do que o teu. Tô muito na vantagem. As feministas são chatas e histéricas. Do meu lado, homens bons, lúcidos, decentes. Mas vamos lá. Vamos lá. Veja a importância de nós sabermos responder a esses chavões feministas, esses jargões feministas que todo mundo usa, que a jornalista usa. Olha a jornalistinha aí usando, feminismo, voto. Olha, por que eu tenho certeza que essa mulher, gente, eu tenho certeza, ela não sabe porcaria nenhuma do que ela tá comentando. Eu só não vou apostar meu diploma porque eu preciso dele para dar carteiraço. Senão eu apostaria. Eu apostaria o meu diploma que ela nunca leu um livro de capa contra capa sobre o sufrágio. Eu apostaria, não vou apostar porque, né, vai saber que se ela leu e não entendeu, aí vai ser pior ainda, né? Então ela fez uma matéria miserável e provocativa, sem nenhum conteúdo. E não se aprende nada na matéria dela. Eu abri porque eu queria rebater, mas não tem nada de importante. Sequer se consegue entender no que ela baseia o ódio dela naquela matéria. É só tosco, veneno. É um texto tosco, sem valor, não aprendeu nada lá. Mas aqui você já aprendeu um monte de coisa, né? Então, esse tipo de atitude dessa mulher e de tantas outras pessoas me xingando, isso reforça a importância de nós estudarmos o feminismo. Então eu vou dar mais uma amostra do caminho de estudos que nós poderíamos seguir para aprender sobre isso. Mais um exemplo. A França, país da Revolução Francesa, terreno fértil do pensamento esquerdista e feminista, recordista de manifestação feminista. Este país, com tantas passeatas e reclamações, foi o último da Europa, um dos últimos da Europa a conceder o direito de voto. Então, apesar de tudo, apesar de todo o engajamento da feminista Simone de Beauvoir, a França foi um dos últimos países a conceder. As francesas, elas só puderam votar em 1945. Até o Brasil, que todo mundo diz que é atrasado, concedeu o direito antes da França. Simone de Beauvoir, que era feminista, ela escreveu no livro dela O Segundo Sexo, que foi publicado em 1949, logo depois da conquista do voto, que foi em 45, ela escreveu no livro dela que ela estava insatisfeita, descontente com o baixo engajamento das mulheres na luta feminista. Até a Simone de Beauvoir reclamava de haver pouco engajamento feminino no movimento feminista. Então, confirmando aí o nosso terceiro argumento, mais uma vez, o terceiro argumento desse vídeo. Então, as meninas vão botar mais uma vez na tela essa tabela. Mentira e contra-argumento. Até a Simone de Beauvoir confirma isso. E muitos, inclusive, costumam se espantar quando vê a história de outros países, como, por exemplo, a Armênia, Estônia, Geórgia, Azerbaijão, Quirguistão, Zimbábue, Quênia. Todos esses países, eles deram um voto para a mulher na década de 1910. Enquanto que outros países mais modernos, como Portugal, Andorra, Mônaco, bem mais modernos, concederam um voto depois, 37, 62, 70. Portugal, por exemplo, concedeu o direito em 31, Mônaco em 62 e Andorra em 1970. Suécia, desde 1921. Dinamarca e Islândia, desde 1915. As finlandesas, quando é que as finlandesas receberam o direito de votar? 1906. Olha, isso aqui tem que nos deixar pensativo. O que essas datas nos dizem? O que esses países e essas datas nos dizem? Uma pessoa que tem o tico e o teco, que se conversam entre si, que não tem um vácuo entre as duas orelhas, ela vai chegar à conclusão, se o país mais feminista do mundo, que é a França, foi o mais atrasado da Europa em permitir o voto, então o feminismo não faz diferença nesse país quanto à conquista do voto. Se o movimento feminista tivesse realmente a força que dizem que ele tinha, Simone de Beauvoir não tinha reclamado tanto no livro dela.
Abre aspas. Olha o que ela diz na página 16 da minha edição, referência completa aqui na tela. Os proletários fizeram a revolução na Rússia, os negros no Haiti, os indochineses bateram-se na Indochina. Mas a ação das mulheres nunca passou de agitação simbólica. Só ganharam o que os homens concordaram em lhes concederem, elas nada tomaram, elas receberam. Isso porque não têm os meios concretos de reunir em uma unidade e se afirmar seu ponto. Olha só, eu já vi também vídeo de gente dizendo que eu tirei. O dia que eu falei sobre isso na tribuna, tava cheio de feminista lá, elas começaram a gritar que eu tava mentindo. Nunca leram Simone de Beauvoir. Outras dizem que eu tirei do contexto. Deixa a citação na tela aí, editor. Ai, adoro dar ordem em homem, gente, né? Deixa a citação aí na tela, editor. Olha aí, ó. Você lê isso aqui de trás pra frente, de frente pra trás, lê separado, lê junto, junta, separa, lê isso aqui e vê o que tá escrito aqui. As mulheres não fizeram mais do que agitação simbólica. O que é agitação simbólica? Elas se agitam, elas fazem barulho, cartaz, passeata. Mas é simbólico. Se é simbólico, é porque não é efetivo. É um símbolo de força, mas não é a força em si. Esse trecho aqui, esse trecho da Simone de Beauvoir, ele foi publicado em 49. As mulheres já podiam votar em 49, porque o voto na França foi concedido em 45. E mesmo assim a Simone de Beauvoir está dizendo, gente, isso que nós temos aqui foi concessão. Ela está dizendo a mesma coisa que a Celina Guimarães. Ela está dizendo a mesma coisa que a Carlota Pereira de Queiroz. Coincidência? Seria só coincidência? Por que todo mundo que viveu naquela época diz quase que a mesma coisa? Só você, feminista de hoje, que não leu nada de diferente. Então, tem mais exemplos, né? Na Alemanha, então, as mulheres podem votar desde 1918. Conseguiram o direito ao voto antes da Inglaterra e da França. Meio junto com a Inglaterra ali, mas antes da França. E esses países, a Inglaterra e a França, tinham um movimento sufragista muito forte. A Alemanha não. A própria sufragista Gila Dowley, que é diretora do arquivo do movimento feminista alemão, lá em Kassel, ela própria diz o seguinte: na Alemanha não houve uma Emmeline Pankhurst que jogava pedra em vidraças. Ou seja, não tinha um mega movimento feminista na Alemanha, mesmo assim elas conseguiram o direito ao voto antes, mesmo sem ter movimento feminista sufragista violento. Então, quanto mais a gente analisa a história da Europa, das Américas, mais a gente percebe que não há esta relação direta, esta conexão direta entre agitação dos movimentos feministas e conquistas femininas. Que os movimentos existiram, as passeatas existiram, ninguém está negando isso, existiram. A questão aqui é provar, ou não, que uma coisa tem absolutamente a ver com a outra, e que tenha relação direta e efeito direto. E até aqui, com esses dados que a gente viu até agora, isso não foi comprovado. Então vamos voltar lá para o evento da diplomação para eu acabar essa aula, e nós vamos ver agora o comentário do Moisés. Muito obrigado, Moisés, você é uma coisa muito fofa. Olha o que disse o Moisés. Parabéns pela diplomação, Ana. Sempre bom relembrar fatos históricos esquecidos por muitos em um discurso coeso e coerente com as pautas por ti defendidas. Muito obrigada, digo eu, Moisés, um homem me defendendo de uma feminista. Muito obrigada, você é um fofo. Além de citar a Celina Guimarães, lembra desse evento lá? O desembargador Leopoldo, ele também citou a Alzira Soriano de Souza, que foi eleita prefeita no município de Lages, Rio Grande do Norte, sendo considerada a primeira mulher a presidir um município. Essa sim era uma militante sufragista, diferente da Celina Viana, que não era. Então é importante que o próprio desembargador, ele menciona no discurso dele, quando ele fala lá no discurso dele, ele menciona que algumas classes de homens e até de religiosos também eram impedidos de votar. Isso é muito interessante. O próprio desembargador menciona isso. Tudo isso precisa ser considerado se nós formos estudar esse tema. O desembargador estudou provavelmente o tema para fazer o discurso dele, porque ele conectou vários fatos, vários povos que não tinham direito de votar, ele conectou elementos. Quem não fez isso foi a Drizella, essa chapa, tá? Então vamos lá. Tudo que a gente conversou até aqui foi somente para você ter uma amostra, uma ideia do que você vai encontrar na nossa oficina 10 mentiras feministas. Essa questão do voto é apenas uma delas que você precisa... E para você ter uma noção de como vai ser a nossa aula sobre o voto, você tem que saber que é tudo isso aqui, multiplicar esse conteúdo dessa aula de hoje, multiplica por 10 para ter uma noção do que vai ser a oficina. E a própria aula sobre o voto tem muito mais coisa. Aqui a gente botou uma parte gratuita, grátis para você. O aluno assinante exclusivo, por que eu tô avisando vocês? Para você se preparar. Porque depois, aqui ó, a minha caixinha, enche a minha caixinha. Como é que eu faço para responder isso? Como é que eu faço para responder aquilo? E eu adoro responder vocês, mas é humanamente impossível todo dia eu responder as mesmas perguntas. Então, você vai poder parcelar esse valor em 2 vezes de 25, menos de R$25, muito barato. Se você quiser pagar no boleto à vista ou no Pix, uma única parcela é menos do que esse livro aqui. Esse livro aqui, por exemplo,
Tá custando uns R$80 fora da promoção. R$50 na promoção. O preço da oficina, que tem que gastar todo esse equipamento, funcionário, todo o tempo que eu dediquei para preparar isso para vocês, 30 dias gravando aulas, tudo isso pelo preço de um livro, né? Você não encontra isso na internet. Lá na internet é R$600, é R$1.000, o pessoal tá tudo doido, né? Então, vem participar desse grupo de estudos com a gente, não fica de bobeira, você não pode ficar de fora. Então é isso, pessoal. Para encerrar, eu quero deixar vocês aqui desfrutando de alguns comentários dos leitores e usuários das redes sociais contra a Drizella, a nossa colunista de fofoca preferida. O carinho e o apoio de pessoas como vocês, os editores estão botando aí na tela, é isso que me dá ânimo para continuar, me dá força para fazer esse conteúdo aqui gratuito, me divertindo e ensinando algo para vocês.